Oliver Talk. Bem-vindo ao seu podcast de hoje. Enjoy! Seja bem-vindo a mais um Oliver Talk, eu sou o Oliver e agora começa o seu melhor podcast sobre cultura, filosofia e política. Hoje nós iremos falar sobre trabalho, carreira, você que está aí tentando entender o que é o trabalho, o que é uma carreira, como que eu faço para crescer na vida ou para descobrir aquilo que eu devo fazer. E para isso nós trouxemos um grupo seleto de pessoas, correto? Em primeiro lugar eu quero apresentar o nosso convidado especial dessa manhã, o senhor André Petros, do Movimento Conservador. Como é que você está, meu amigo? Estou muito bem, muito obrigado. Quero dar um alô a todos aí, nosso ouvinte. Sou o André, Movimento Conservador, um dos coordenadores nacionais do movimento e tenho um prazer muito grande pelo convite de estar aqui hoje. Excelente. E aquele também que já é conhecido da casa, Mr. Bridge, Evandro Pontes, como é que você está? Olá, grande Oliver, André, Tef, é um prazer estar aqui, já queimei a largada, já fiz spoiler do outro convidado, né? Um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, vamos ver o que a gente consegue ajudar o pessoal aí. Excelente, agora nós estamos também com aquela que foi esquecida, abandonada no podcast do Olavo de Carvalho. As pessoas começaram a me chamar de fascista, machista e entre outros istas. Tef Ferrari, como é que você está? Olá, tudo bem? Um prazer estar aqui, muito contente. E vamos lá, vamos falar sobre trabalho. Exatamente, correto? É só lembrando uma coisa, tá? Agora, pedido de desculpas já feito com excelência, Se redimiu. Então vamos lá, antes de começar o assunto sobre trabalho, vocês que ouviram o podcast do Olavo de Carvalho, eu tenho uma boa notícia para vocês. Olavo também gostou. Silvio Grimaldo, que trabalha com o Olavo, também gostou. E ele falou, não, quero dar um presente para as pessoas que ouvem o Oliver Talk. Você, amigo ouvinte, qual que é esse presente, André? Você sabe qual que é o presente, André? Olha, eu não sei, mas eu já quero. O presente é 50% de desconto nos cursos do professor Olavo de Carvalho. Que maravilha, Evandro, não é verdade? Muito bem. Isso aí. Eu já tô olhando ali, né? Eu falei, nossa, Crise da Inteligência do Roger Scruton. Esse eu quero. Qual que você vai comprar? Ah, aquele lá também, que você falou muito. Introdução à Filosofia do Eric Voegelin. Atenção, estudantes de Direito, Introdução à Filosofia de Eric Voegelin. É esse que eu quero. Exatamente. Então o que acontece? Você tem ali vários cursos. Mais de 10 cursos, correto? Menos, exceto, assinatura. Assinatura é R$60 por mês, correto? A assinatura não vai ter desconto. Mas todos os outros cursos avulsos, você poderá ter o seu 50% de desconto. O que você tem que fazer? Você vai entrar no site, que vai estar aqui embaixo na descrição, seminariodefilosofia.org/cursos, correto? Lá você vai ver em torno de 16 cursos. Você clica lá, ao lado vai ter um botão escrito comprar. Você clicou, vai estar escrito cupom lá embaixo. Você vai escrever Oliver Talk, tudo com letra minúscula. Se você não sabe como se escreve Oliver Talk, é só você ver o nome do nosso podcast, correto? E você vai clicar em aplicar cupom. E a mágica Acontecerá, meus amigos. Maravilha. E eu fiz isso, viu? Olha só, de 400 para 200. Meu Deus do céu. Ai, grande dia, viu? Os anjos cantam e se alegram com um cupom desse, correto? Exceto assinatura. Tudo bem? Então vamos lá, vamos para o assunto que interessa. Vamos falar de trabalho, carreira, profissão. Ah, mas e sobre vocação? Olha, sobre vocação também seria um assunto grande. Eu já fiz 2 podcasts sobre esse assunto. Você pode encontrar aí na lista do Oliver Talk, que é o podcast número 4, o número 5 e o número 6. Tá, a gente pode dar uma palhinha aqui, mas, né, são assuntos muito diferentes, correto? Vamos começar então por aquilo que o brasileiro sempre aprendeu nas escolas, correto? Por aquilo que está no nosso imaginário, Evandro. Uhum. Por que nós temos a ideia de que todo patrão, necessariamente, ele é opressor, que você vai ter que trabalhar, e quando você for trabalhar, alguém vai chegar assim para você e vai falar, não, porque quando você for chefe,
você também vai ter que ser um cara do mal. Não é? Porque, por exemplo, nas novelas, nos filmes, correto? O patrão é sempre uma versão demoníaca demoníaca de Lúcifer, tudo bem que é meio né? que, né? O carrasco. De onde surge essa mentalidade, né? Porque o sujeito ele já vai trabalhar achando necessariamente que o seu patrão é um grandessíssimo canalha. Né? Isso eu percebo direto em vários empregos que eu já estive por aí. Né? Canalha 1000 vezes. Canalha 1000 vezes canalha. Né? Então, eu quero assim perguntar, eu vou fazer uma pergunta pra Tef, né? Porque todo mundo quer ouvi-la. O pessoal assim, não sei o quê, você não fez que ela participasse e tal, você é um... hora de se A redimir. voz é mais hora de se agradável, né? redimir. Olha, meu amigo, à noite minha voz também, quem sabe? Né? Cadê com você? Depois da meia-noite, vira Luciana. Pra quem não sabe, a Stephanie Ferrari, ela também trabalhou muito tempo com RH. Foi, como que é? Hunter. Esse é o nome. Headhunter. Trabalhou em grandes multinacionais, correto? Então, por favor, introduza o assunto aí. O que você acha disso pra gente poder aqui bater um papo? Aí o pessoal vai... De onde surge isso? Bom, acho que a primeira coisa é desmistificar o empresário como vilão, né? Então, as pessoas costumam falar que é o capitalismo opressor, o empresário como grande vilão de tudo, mas na verdade o empresário no Brasil, ele tem quase que pedir desculpa por ser o cara que Gera emprego, né? que né? Ele gera o emprego. Então, desmistificar essa coisa do empresário como vilão, né? E aí, nesse ponto de vista, a gente pensa, se ele é o grande vilão, ele é o chefe grande vilão, ele é o cara que oprime. Uhum. Mas será que essa lógica faz algum sentido na prática, né? Ele é o cara que realmente dá o emprego para as pessoas e até atualmente a gente tem enxugado os custos e etc. justamente para gerar mais empregos e para dar mais aporte para esse empresário conseguir hoje no Brasil, que luta tanto contra ele, né? Exatamente. Eu vi Evandro, um vídeo do Jordan Peterson falando sobre carreira e profissão. E ele fala para os garotos, vocês não sabem nada, vocês não sabem nada. Ele acha que quando ele chegar no topo e ser, sei lá, um grande empresário, ele acredita que ele vai ficar sentado num sofá, fumando um charuto e oprimindo as pessoas. A Jordan Peterson fala, vocês não sabem nada. Vocês terão que trabalhar 80 horas por dia. E se você não tiver a todo momento atento ao seu cliente, que liga do Japão às 3 horas da manhã, se você Exato. não atendê-lo, ele vai para a concorrência. É essa vida que você quer ter? Só que você acha que não, o grande empresário é só um capitalista opressor, que não tem que ficar trabalhando toda hora, né? Quase nem tira férias, né? Por favor, meu amigo, você gera empregos? No momento, não, na verdade eu sou um empregado. Então não vai falar não. Brincadeira. Empregados aqui não falam nada, correto? Mas assim, você já teve, assim, vamos dizer, quando você foi trabalhar, André, na vida, assim, não sei qual era como que era a sua mentalidade, né? Você já foi trabalhar no sentido de, olha, meu chefe é sempre horrível, chefe nunca é legal. Eu acho que, na verdade, eu já tive bastante experiências em empresas diferentes, em trabalhos diferentes. Já trabalhei com loja de doce, já trabalhei em loja de shopping, já fui morar fora do Brasil para trabalhar também. Sempre sendo como um empregado, nunca como um empregador, né? Não, uma boa experiência. Uma experiência bacana. E, na verdade, como você mesmo elucidou isso daí no começo, né? Essa questão dessa construção do senso comum, né? Que o empregador, ele é sempre esse carrasco, é esse cara mau, é esse cara que explora, né? O proletariado e etc. Eu acredito que quando a pessoa acaba chegando numa posição realmente de chefia, ela também já está já incutida dentro dela essa questão de senso comum, que ele precisa ser esse carrasco, porque senão ele vai ser, na verdade, subjugado pelo próprio empregado dele, né? Então, algumas experiências que eu tive na minha vida, eu tive, de fato, chefes que eram realmente linha dura, né? Mas tive outras experiências com que o chefe era absolutamente bacana comigo, né? Uma delas, que foi muito interessante, que foi quando eu estava na Irlanda, que eu morei na Irlanda um ano lá, e trabalhei num café shop que tem lá no rio Liffey, que é o rio principal que tem na Irlanda, né?
E com certeza de longe, assim, foi o chefe mais carrasco que eu já tive na minha vida, assim, né? Tanto que já teve vezes que ele foi puxar minha orelha na frente do cliente de uma forma absolutamente ríspida, que o cliente mesmo chegou e falou: olha, como assim, cara? O que você tá fazendo? Só que eu vou falar uma coisa pra você, de verdade, de coração mesmo. Foi a melhor experiência que eu tive na minha vida. Eu sou extremamente grato por ele, mesmo daquele jeito que ele tinha, pelo que ele me ensinou, porque ele me pegou uma pessoa que não entendia nada sobre como tirava um café, sabe, tudo rebuscado, tudo aquela classe que tinha que ter o café europeu, né, que é muito diferente do café brasileiro que a gente toma. Você chegava no samba, assim. Você chegava, né, já sambando ali e tal, colocar uma musiquinha. E ele me ensinou do zero, realmente, como que fazia aquilo ali, que foi o que me deu, de fato, a oportunidade para depois ir trabalhar no lugar onde eu queria trabalhar desde o dia que eu cheguei, que era o café shop mais famoso que tinha lá, que era conhecido como Butler Chocolate, que dentro da capital de Dublin, da capital da Irlanda, que é Dublin, tinha 27 unidades ali, né? Era sensacional, tipo um Copenhagen, assim, uma coisa fina, né? Chocolate, café, e ali só trabalhava gente que realmente entendia do negócio, né? Então era um emprego, assim, bacana para quem vai de fora para trabalhar, principalmente no exterior, né? Você acaba pegando emprego realmente que é subemprego, que a gente estava conversando há um tempo atrás agora, realmente é aquela coisa de subemprego, que a pessoa que mora ali, né, que é nativo daquele país, ele não quer muito trabalhar com aquilo ali. Então, dos subempregos, assim, né, é o melhor que tinha, né? Então, realmente, aquilo me deu uma puta uma experiência para conseguir chegar onde eu queria chegar. E também, às vezes, a gente faz a pergunta errada, né, Luciano? Porque não é o que eu quero ser, mas quem eu quero ser, né? E até partindo desse princípio aí, também existe uma lógica de reprodução, né? Então, o meu chefe era muito carrasco comigo, então eu, de repente, alcançando uma posição de chefia, eu vou reproduzir isso dos meus subordinados. Exatamente, né? Exatamente. Mr. Bridge, Sr. Pontes. Pois é, tem 3 observações que estão penduradas aqui, estão de gancho na minha mente aqui. A primeira delas, se você quiser entender o seu chefe, pratique artes marciais. Olha só que interessante. Você sem praticar artes marciais, você tem uma capacidade limitadíssima de entender a cabeça de qualquer chefe que seja. Dependendo da arte marcial que você for praticar, e do dojo que você escolher, é possível que você tome uns cascudos de vez em quando. É normal, faz parte. Isso vai te ajudar a entender, fora do dojo, como é a cabeça de um chefe. Então, pratique artes marciais. Porque o seu sensei ou o seu dojo vai te estimular a buscar certos resultados que você tem que buscar ali imediatamente, aquele resultado. Você tem que mostrar que você aprendeu, você tem que mostrar de fato que você está conseguindo obter um determinado resultado. E se você não conseguir esse resultado, isso vai ter efeitos físicos para você. Então pratique, vá lá e tente fazer aquelas coisas lá, que essa pessoa, dependendo da arte, dependendo do dojo, vai te passar algumas coisas. Então isso vai ajudar muito, muito fora do dojo, do tatame, né? Eu comecei muito cedo, 4, 5 anos de idade, meu pai, naquela coisa de criança que tinha bronquite, ou vai nadar, ou vai fazer judô. E aí ele, com 4, 5 anos de idade, me colocou no judô, porque, enfim, sei lá, acho que o kimono era mais barato do que o óculos de natação. Falou, você vai fazer isso aí e tal. Essa é um ponto, né? Segundo, é verdade que todo chefe é canalha? Não, não é verdade. Mas também não espere que o contrário seja verdadeiro, que todo chefe seja bonzinho. Canalha tem em todo lugar. Até na direita tem canalha, né? Entre os conservadores tem uns traíras aí, tem até na direita tem canalha. Então assim, não adianta você chegar num determinado lugar e falar assim, cheguei aqui, enfim, aqui eu estou tranquilo. Eu não sei que religião vocês frequentam, mas até, de repente, dependendo do lugar, ao longo do tempo, vocês vão ver dentro das suas comunidades religiosas, da igreja, do templo budista, da sinagoga, vai ter um lá que você fala, puta, mas esse cara tem umas
posturas que são complicadas. Então, não tem jeito. Todo lugar tem esta figura chamada canalha. Ocasionalmente ele pode ser seu chefe. Outros 500, aí conversa com a Tef, ela vai te ensinar como lidar com canalha, seja ele seu chefe, seja ele seu colega de trabalho, seja ele seu subordinado. Às vezes você é chefe, o cara tá lá, o seu subordinado é um canalha. Então o canalha, ele é uma figura necessária. Leiam Machado de Assis. Aí vocês vão ver, tem um desfile de canalhas em Machado de Assis, de todos os estratos sociais, políticos, ideológicos que vocês possam imaginar. Tá lá em Machado de Assis, tem Honoré de Balzac, tem lá a lista de canalhas para vocês analisarem lá. Dostoiévski também tem uns canalhas que vocês podem analisar. Sempre vai ter. Então, isso, agora, como lidar quando esse canalha é seu chefe é uma coisa específica. E terceiro ponto, lógico, existe toda uma doutrina e todo um estímulo de matar a vontade que as pessoas têm da chamada livre iniciativa. Você é condicionado a crescer aprendendo na escola que você depende de alguém sempre. E você nunca adquirirá uma certa independência. As pessoas te estimulam a não tomar riscos. Você é estimulado. Você, no Brasil, é diferente da educação americana. Na educação americana, eles já colocam a criança desde pequeno. De uns tempos para cá tá mudando isso nos Estados Unidos, né? Mas enfim, sempre assim, olha, você tem que tomar risco, você tem que saber, você não pode ter medo de errar e etc. Na medida em que você coloca as pessoas dentro daquele... da caixinha de areia, do cocô de gato, você fala, não, aqui você faz o seu cocô aqui, não tem problema, não tem risco e tal, parará. As pessoas vão se habituando a entrar num esquema de depender sempre de alguém, e aí um belo dia ela prefere depender do Estado do que depender de uma determinada pessoa. É toda uma narrativa que é construída por trás para te fazer de otário, para achar que você é um imbecil, que você depende de alguém e que você não tem capacidade de empreender. Então, já desde cedo as pessoas são desestimuladas a usar sua criatividade, a ter ideias, a falar coisas diferentes, a pensar fora da caixinha, a ler Olavo. Não pode. Tudo que sai do mainstream não pode. Então existe um grande desestímulo, assim, desde a mais tenra idade, para que a pessoa, quando ela chegue aos, sei lá, 20 e poucos anos, que é o ápice da livre iniciativa. Ali o cara tá no ápice, porque tá... o rapaz ou a menina tá no ápice dos hormônios, da criatividade, de querer fazer, de querer arriscar, de querer inventar coisa, e naquele momento o que a pessoa prefere fazer? Recuar e tal, mundo muito perigoso, preciso ter um fundo de garantia, preciso ter aqui um estado, etc. A pessoa deixa de arriscar e ela deixa de empreender. E aí quem acaba empreendendo? É o George Soros, é o Estado, é o partido de não sei o que, é a ONG. Wagner Moura, você fica na mão desse tipo de gente, porque você já é educado desde pequeno a não empreender, a não tomar risco, porque as pessoas falam, tomar risco aqui é perigoso, o patrão te oprime, esse cara, o Bolsonaro queima plantinhas e tal, um cara feio. As girafas da floresta amazônica que Exato, estão sofrendo. Girafas, koalas, leões. Canguru. Mas isso é muito interessante. Eu quero contar uma história já puxando para o próximo assunto. Eu lembro que eu estava trabalhando num grande conglomerado. Tinha um sujeito lá que, acho que estavam 6 anos. Eu cheguei na mesma posição dele. Posição no cargo, tá, gente? Não entendam errado. Aí, o que acontece? Ele só ficava reclamando que ninguém dava chance, que outras pessoas subiam. E ele ficava lá. E eu um dia perguntei para ele, por acaso você já pensou em começar a enviar currículo para outras empresas, né? Se tá uma porcaria aqui, né? Pergunta óbvia, Não, né? pergunta óbvia, né? Porque até melhor, você já tá trabalhando e tal, né? Aí na hora lá da entrevista eu consegui, não, porque... Antes disso, só fazer uma nota de rodapé. Antes de mandar currículo, você queria promoção. Você pediu? Você foi lá, sentou, conversou, montou seu case e pediu a promoção? Exatamente. Você foi atrás da promoção antes de ficar reclamando ou você ficou aí, eu tô aqui, ninguém me vê, ninguém tava. Mas enfim. Não, mas isso é interessante, porque o sujeito ele não sai,
do lugar que ele tá, e ao mesmo tempo também ele não procura nada. Aí você fala assim, cara, não, você tem que arriscar não sei o quê, mas, meu fundo de garantia? Fala, maldito fundo de garantia. Os 40%. Meus 40%. Então assim, pô, e aí, cara? Você vai perder sua vida, né? Que nem essa coisa que você falou da arte da negociação. Mas então, entrando nesse aspecto, muito importante, será que a política, essa política que ainda nós vivemos, do seguro de vida, do Estado, do fundo de garantia, como você falou, é algo totalmente que para também o cara ajuda, né? Não que seja necessariamente... Exatamente. Né, você tira totalmente a dependência, né? Mas então vamos lá. Eu quero fazer uma pergunta aqui. Nós falamos agora de algo mais geral. Vamos então para o mundo corporativo. Você já trabalhou no mundo corporativo, André? Já trabalhei em multinacionais, em holding. Cê é louco. Trabalhei bastante coisa já. Só eu que vendia pipoca na rua aqui? E você, Evandro? Já passei por... Hoje é um businessman. Já passei por diversas experiências aí. Enfim, hoje eu estou numa situação de empregador, né? Digamos assim, Olha, de só dar querem oportunidades. Hoje ele oprime. Hoje eu estou oprimindo. Careca ainda, né? Estou com bigode. oprimindo. Só Xablau. Xavier. Uma coisa muito interessante, né? As pessoas, quando estão no mundo corporativo, né? Você percebe que é algo mais competitivo, não é? Diferente quando você está numa empresa familiar, que na maioria das vezes você não tem nem cargo para subir nem para descer, não é? É uma empresa familiar, correto? Mas quando você está num cargo corporativo, as pessoas estão... Cargo não, numa empresa corporativa, as pessoas estão disputando aquele cargo, né? Estão querendo subir, etc, etc. E as pessoas sempre têm problema com uma coisa chamada RH ou departamento pessoal. Perguntas que já me fizeram e eu quero perguntar para a TEF. Vocês também podem responder, tá? Por que as dinâmicas de RH ou de departamento pessoal, não sei quem inventa isso, parece que são feitas para crianças que têm problemas mentais. Isso é verdade? Isso é mentira? Em todo lugar é assim? Você vê aqueles senhores de 60 anos tendo que brincar de pega-pega. Tá avaliando o quê? Tá avaliando o quê? Né? O que é isso daí? Isso funciona mesmo? Osteoporose. O que essas pessoas aprendem na universidade? Que é interessante, né? Lembrando que o nosso nível educacional desceu. Então, talvez, para a pessoa empregar alguém, ela também não tenha, às vezes, todas as qualificações, né? Etc. Por favor, Tef, o povo quer saber. O povo quer saber. O ouvinte quer saber. Eu vou responder essa pergunta. Só antes disso, eu queria endossar as coisas que o Evandro pontuou aqui, porque ele até falou ali das artes marciais, então tem até uma delas que é usar a força do combatente, do inimigo a seu favor, né? Exatamente. Isso é o que a gente tem que fazer não só para o trabalho, mas como para a vida num todo aí. E outro ponto também é essa questão de empreender, né? Então, até puxando aqui para o RH, como é que são as dinâmicas disso? Mais ou menos até os anos 30, o setor que empregava chamava departamento pessoal, né? Então, o departamento pessoal tinha toda aquela coisa puramente bater o ponto, etc., controle muito até contábil das coisas, a parte legal, né? Depois, até dos conflitos que tiveram ali em 29, essa lógica começou a mudar porque o trabalhador ele começou a ter voz. Então, a partir do momento em que ele não é só mais uma peça da fábrica, porque antes o trabalhador ele era, né, aquele filme do Chaplin, né, muito conhecido, ele deixa de ser uma peça e passa a ser uma pessoa. Isso começa a mudar um pouco a lógica, né? Então passa a ser uma administração de pessoas. Posteriormente, as pessoas, os empregados começaram a ver que as pessoas comem, elas precisam se transportar, elas têm necessidades básicas e essas necessidades passaram a ser supridas a partir dos recursos humanos. Então as pessoas ainda são recursos,
mas agora elas são mais humanizadas, então são recursos humanos. E aí tem toda a motivação, tem a questão de treinamento, como é que gerencia benefícios, etc. e tal. E hoje em dia a gente já está num RH mais estratégico, que já concebe outras necessidades do empregado. E aí, sobre essa coisa de dinâmicas e etc., é o seguinte, a gente não aprende isso na faculdade dessa forma, não é assim, né? Inclusive eu tinha até uma professora... Tem gincana? Não tem gincana? Faculdade Eu acho gente, que ensina pessoa que faz nada faculdade de do que RH, precisa pra mim, saber de verdade. fica em cirandinha. eu tinha uma professora... colher. Eu tinha uma professora na época da faculdade que ela falava, gente, tem umas dinâmicas de grupo que eles fazem por aí, que manda o pessoal ficar de 4, imitar cachorro, latir, etc. O que está sendo avaliado, né? Então, isso foge da realidade. Se isso acontece, isso não deveria acontecer. Ou pelo menos não acontecer dessa forma. Existe, claro, os testes projetivos de avaliação, existem várias técnicas de avaliação, né? A própria entrevista é uma forma de te avaliar, a própria dinâmica de grupo, quando bem feita e quando tem um propósito, um objetivo, ela é muito bacana de ser feita, né? Eu já fiz dinâmicas de grupo que eram cases, né? Que a gente discutia, vamos numa hipótese que tem uma empresa, como é que você iria gerir essa questão, enfim. Agora, tratar todo mundo feito criança, etc., isso já foge um tanto da realidade, né? Então, a pessoa talvez não esteja tão preparada, o próprio recrutador ali, não sei, a pessoa talvez não esteja tão preparada para isso, talvez ela não tenha pensado nos indicadores ali, nas competências que ela realmente quer avaliar. Então, ela quer avaliar a criatividade, mas daí ela manda, como você falou, o senhorzinho fazer umas coisas absurdas, né? Existem outras práticas e formas melhores que, obviamente, a gente usa o bom senso, né? Isso foge completamente até do bom senso. Aí você percebe como o analfabetismo funcional na hora até do RH. O cara às vezes não sabe nem porque tá aplicando aquilo lá, eu só quero ver se o sujeito é o que mais sorri. Exatamente. Né? O mais alegrinho, né? Não tá avaliando a eficiência, mas se ele é amigo de todo mundo. Sim, sim. Amigo da galera, tal, gente boa, tal, fuma maconha comigo também, com o chefe, tá. Já vi gente assim, né? É uma coisa impressionante. Mas aí nós entramos em outro ponto, Evandro. Isso é muito importante. Nós não sabemos negociar. Isso em todas as áreas, né? Eu sei que você vai falar um pouco do aspecto de trabalho, mas eu quero levantar um outro ponto do Jordan Peterson, que ele fala sobre casais. Ele está ali falando sobre casais, etc., amor, e está falando sobre todos os problemas que os casais têm que enfrentar no nosso século. E ele fala assim, hoje a mulher tem que sair para trabalhar, etc., pelo menos a maioria delas, ou não sei, tem algumas que não vão, etc., mas as que vão, os caras que vão, eles não aprenderam a negociar. Tá, então se vocês vão, por exemplo, os dois vão trabalhar, quem vai limpar a casa? Quem vai cuidar do cachorro? Quem vai fazer a comida? As pessoas não negociam. Não, faz você aí, etc. Aí começa a briga, termina, não é? Ninguém sabe negociar, Evandro, por favor. O que é isso? Por que falta? Como o cara pode, por exemplo, mudar um pouco da perspectiva dele em relação aquele lugar que ele está agora, escutando a gente, inclusive. Deve estar nervoso com todo mundo, no trabalho. Não, ele tem outro assunto, mas não vou entrar agora. Mas tá lá, ele está escutando o trabalho dele agora. O chefe dele está ali na outra sala, naquela sala de vidro, e ele está pensando em cometer uma coisa muito louca. Você vai ter que salvá-lo agora, Evandro. Pois é, eu vou pegar o gancho da Tef, do que ela falou das dinâmicas e tal. Infelizmente, eu já fiz muita dinâmica, né? Participei já trabalhei em multinacional. Olha, só falamos mal dele aqui, desculpa. Mas olha, não, calma, eu já vou explicar já. Eu infelizmente nunca fiz corrida de saco, me ressento disso. Então, gostaria muito assim, de fazer corrida de saco, ou pega no elevador, essas coisas. Nunca fiz isso e tal. Mas eu trabalhei numa empresa
Uma empresa grande, um banco grande, maioria dos ouvintes devem ter conta nesse banco, eu trabalhei nesse banco e lá, uma vez, eu me lembro de uma dinâmica que me marcou muito, porque esse negócio de dinâmica também, a TEF foi no ponto, cara, é perfeito, assim como você tem imbecil em tudo que é lugar, no RH também ocorre de ter imbecis, mas a gente não pode achar que todo mundo lá também tá com ideias amalucadas. Eu fiz uma dinâmica uma vez, que era assim, cara, olha só que coisa interessante. Eles pegaram uma orquestra reduzida do maestro Walter Lourenção. Ele fazia essa dinâmica antigamente, né? E ele montava uma orquestra num tamanho razoavelmente reduzido, que pudesse caber dentro de uma sala, e colocava todo mundo para ouvir uma determinada peça, uma peça curtinha, de 3 minutos e tal. Aí você ficava assim, de frente para a orquestra, num lugar com uma boa acústica tal, ele regia a orquestra tal, passava uma peça curtinha, todo mundo batia palma, uma maravilha, e etc e tal, parará. Aí, como é que era a dinâmica? Eles escolhiam 2 ou 3 pessoas e faziam as pessoas sentarem dentro da orquestra. Então um cara ficava sentado lá do lado da percussão, o outro ficava do lado do violino e o outro ficava do lado dos instrumentos de sopro. Ele fazia de novo a mesma música. E aí perguntava pro público que tinha ficado sentado como é que foi. Não, a mesma coisa, não mudou nada. Mas perguntava pro cara do lado do sopro. O que você ouviu? Ele falou assim, nada, só ouvia aqui a flauta do cara. Não ouvi nada. Mas você ouviu a música, a primeira música? Não consegui ouvir. Aí o cara que ficava do lado da percussão, putz, eu ouvi uma outra coisa aqui no fundo, mas assim, quando o cara batia a percussão, ficava aquele eu não conseguia ouvir o resto. Aí o cara do lado do violino, o que você ouvia? Puta, não ouvi nada, assim, nada, absolutamente nada, só o violino do cara. E aí ele começou a fazer o pessoal refletir em cima, não só da música, mas da posição da pessoa na orquestra. E aí o que ele começou a fazer? Ele falou assim, agora eu vou fazer um negócio diferente, olha só. Ele fez a mesma música, e aí de repente uma menina do violino, no meio da música, começava a solar, e assim, mas debulhar, fazia um negócio excepcional, se a proposta fosse de solo, mas ela estragou a música. Ela foi lá e começou a solar em completa dissonância com a orquestra e tal. Então, esse tipo de dinâmica é bacana, faz você refletir. Mas o que há, e o que eu vejo às vezes, é assim, uma necessidade de vender qualquer coisa, né? Ter uma comercialização de coaching dinâmica, e aí que entra as corridas de saco, pula-pula no elevador, que acaba virando quase, lembra daqueles filmes que tinham do Jackass, né? A gente já tá muito próximo disso. Já. Tá muito próximo do Jackass empresarial, né? Todo mundo descer de carrinho de supermercado numa ladeira, já tá próximo disso. E você me lembrou uma questão, só abrindo um parênteses, essa questão também da dinâmica e do coach, muitas vezes está relacionado ao que o nosso século, as pessoas também não sabem sofrer, né? Você tem que a todo momento exatamente falar pro cara que ele está feliz, ele pode, ele consegue. Não, amigo, nesse momento você realmente não dá certo. Por isso que você tem que fazer arte marcial. Porque você vai chegar e o cara tá ali na sua faixa branca, na sua faixa azul, e não adianta. Você vai falar assim, você ainda não pode. Não adianta você insistir. Vai demorar 10 anos para você aprender a fazer o que esse cara tá fazendo, te amassando. Não tem jeito. Você precisa de tempo, você precisa de experiência e de muita prática. E às vezes não é gostoso, não é legal. E aí o que a gente tem? A gente tem um paradoxo no trabalho, né? Vamos ver, até me corrige aí, que não é muito minha área, mas eu tô falando assim de uma sensação que eu já tive. Eu já fiquei desempregado um tempo. E a primeira coisa que o desemprego leva é uma profunda depressão. O trabalho é uma necessidade fisiológica. Muito bom. É uma necessidade fisiológica, as pessoas não podem não trabalhar. Eu não estou dizendo que a necessidade fisiológica é emprego. São coisas diferentes. Mas você precisa trabalhar. Tanto é que assim, quando você fica desempregado, você fala, puta, eu vou fazer alguma coisa, vou começar a escrever texto, vou abrir um blog, vou fazer podcast, ou sei lá, vou andar na rua, ou vou correr, eu vou praticar um esporte, eu vou fazer alguma coisa. Você ficar sentado o dia inteiro, e em 2 dias você está depresso, mas profundamente depresso. Aí você começa a beber, fumar e fazer besteira, e enfim. Então, esse é um lado. Por outro lado, trabalhar não é gostoso.
essa necessidade fisiológica que você tem que atender não é gostoso. Então, quando tipo você agora, chega no estou trabalho... trabalhando, não é gostoso. Quando você chega no Tô trabalho... louco. Não é gostoso, estou trabalhando, né? Quando você chega no trabalho... Aquele momento que todo mundo olha pra cara do Luciano e fica, oi? É um dever, é um dever. Brincadeira, continua. Mas quando você chega no trabalho, 90% das coisas que você vai fazer é chato. Não tem jeito. Ah, mas a minha profissão, eu amo sua profissão. Eu também amo a minha profissão, mas 90% das coisas que eu faço é chato. Exatamente. É chato. Eu tenho que fazer coisas chatas, detalhistas, eu tenho que... Enfim, em determinadas profissões, você vai ter que passar por uma coisa chata. Agora, indo diretamente à sua pergunta. Pô, negociar. Para você ser um bom negociador, você precisa saber que música tá tocando na parada. Você tem que parar, observar, ser frio, não ter emoção e falar assim, o que a banda tá tocando aqui? E não adianta falar, não, agora eu vou entrar na banda, vou entrar ali no meio e vou debulhar no violino. Você vai se ferrar. Ou eu não vou acompanhar a banda. Você tem que acompanhar. E assim, tem um projeto, tem alguma coisa acontecendo, algum negócio, observe. Primeira coisa de tudo, assim, observe, olhe, vê como a banda tá tocando e tenta fazer o seu papel ali dentro daquilo que a banda tá tocando. Tem timing, hora de começar, hora disso, hora de você entrar, você tem as notas, o que você tem que fazer. Não tem jeito, trabalhar é isso. Inclusive para quem é chefe. E o próprio maestro falava, pô, se eu ficar de costas aqui conversando com você, com vocês, olha como é que vai sair. Então, quer dizer, o próprio maestro tem uma tarefa junto com a equipe. Então você tem que olhar que música é essa, como é que os caras estão tocando e o que você tem que fazer para o resultado sair bem. Então a negociação começa, o primeiro passo da negociação é você olhar em volta, observar. Observa. Sabe que tem um vídeo do professor Olavo que ele até comenta que quando você não sabe o que quer da sua vida, você cumpra o seu dever. Uhum. Então, até o Evandro comentou ali que quando ele estava desempregado, passa por um momento ali, mas que a pessoa fica mais deprimida, né? Porque exatamente ela não está conseguindo cumprir nem o dever dela, né? Existe essa coisa de faça aquilo que você ama, que você será feliz, né? E aí entra um pouco daquela questão da vocação, que até você comentou. Qual foi o meu chamado? Qual que é o sentido da minha existência? O que eu vou fazer? Mas assim... o amor e a paixão são coisas diferentes, né? A paixão, ela é só pode... sexta-noite. Ela pode ser passageira. A paixão, ela pode ser passageira. Uhum. E quando a paixão está ativa na vida daquela pessoa, a pessoa, tudo fica mais bonito, tudo fica mais fácil. As injeções de adrenalina no próprio cérebro, acho que são até diferentes. Enfim, essa coisa de ficar deprimido, né? Quando a gente está estável e quando a gente está tranquilo, algo muito errado está acontecendo. Então, quando o ser humano, ele busca problema. Uhum. Quando ele tem problema, ele tem meta, ele tem objetivo, ele tem o que fazer, né? Então, quando você está estável, quando você está tranquilo, até no seu trabalho, isso não é muito positivo no ambiente de trabalho, da vida, enfim. Então é sempre buscar essas metas, esses desafios, ir além, buscar algo a mais, até para uma evolução pessoal. Exatamente. E você, André? Já brincou de pega-pega na empresa? Já de esconde-esconde? Eu brincava, mas não era nada muito profissional, né? Mas já teve alguma experiência interessante aí de RH, não sei o quê? Olha, eu tive, na verdade, graças a Deus, eu tive poucas experiências dessas meio cabulosas, né? Eu lembro uma vez que eu fui fazer uma entrevista, na verdade uma entrevista, né? Era um desses processos aí seletivos, para uma grande rede de supermercados aí, né? Da alta classe, aí, muita gente conhece, é um supermercado muito famoso, né? E teve algumas situações assim bastante engraçadas, né? Eu me lembro muito pouco disso, porque como eu mesmo falei, não foram tantas as vezes que eu tive essa oportunidade de participar desse processo. Eram sempre aquela coisa mais habitual, né? Aquela entrevista, normalmente só com um representante da empresa, ou alguma pessoa que
fazia a captação ali, Sim. né, selecionava ali as pessoas, ou no máximo uma prova, aquelas provas de... como é que é o nome mesmo? Aquela de testar o psicológico, etc. Qual que é o nome Qual o nome disso daí? daquelas provas? Avaliação Psicotécnico. Exatamente, essa daí me fugiu o nome. Nessas avaliações psicotécnicas aí, né? Normalmente era sempre isso que eu acabei passando. Mas eu me lembro que dessa empresa aí, dessa rede de supermercado, eu tinha que selecionar, tinha um monte em cima da mesa tinha um monte de palavras ali, e eu tinha que ficar juntando aquelas palavras conforme a pessoa falava alguma coisa e tentar elaborar uma frase com aquilo ali, uma coisa, sei lá, eu achei bastante esquisito, né? Não entendi muito bem qual que seria a finalidade daquilo ali. É uma coisa que eu até me interessaria bastante, assim, entender melhor quais seriam os segredos, o que a pessoa busca com aquele tipo de teste, né? O segredo, o coach sempre vende o segredo. Né? Então, o segredo eu não sei se eu posso falar, porque talvez os meus colegas, né, me peguem aqui na saída. Mas tudo o que se faz em relação à avaliação dentro da empresa é algo pré-pensado. É algo que tem que ter objetivo. Então, essas dinâmicas que pula saco, pula corda, sei lá, mexer na areia, se não tem objetivo, ela simplesmente está ali e ela é besta. Não tem porquê, não tem motivo para aquilo. Então, assim, a empresa ela tem as necessidades dela. Né? Toda empresa tem a sua cultura, tem a sua visão, a sua missão, enfim, ela tem os objetivos dela. Ela sabe o que ela quer ser no futuro, ela sabe quem ela é, qual que é a missão dela, qual que é o fim dela. A partir desses objetivos da empresa, o indivíduo, ele tem os objetivos dele. Então, o que acontece? O RH, ele cruza os objetivos desse indivíduo com os objetivos da empresa. Excelente. Quando cruza isso, se consegue fazer esse cruzamento da melhor forma possível, perfeito. Fica bom para a empresa e fica bom para o funcionário, né? Pro colaborador, né? Porque não se fala mais funcionário hoje em dia. Hoje você não exerce simplesmente mais a função, você colabora com a empresa. Né? Claro. Então, aí é isso. E aí, todas essas dinâmicas, essas avaliações, elas têm que ter um sentido. E o sentido delas, num geral, né, é avaliar competências. Então, quais são as competências para aquele cargo, existem dois tipos de competência. A competência da empresa, né, as competências que a empresa prega, e as competências direcionadas ao cargo. Então, a avaliação que se faz nas empresas justamente é essa. Então, esse é o grande mistério. Quando você vai numa entrevista, quando você participa de um processo de avaliação, seja ele qual for, é sempre no sentido de procurar quais são as competências suas individuais e se essas competências se alinham com o que a empresa está procurando para aquele cargo ou para a própria empresa em si. Entendi. Eu acho que você está querendo defender os seus colegas. Claro, né? Eu acho que sim. É brincadeira. Mas voltando a uma questão que o Evandro Pontes colocou, muito interessante da parte do você vai ter que fazer aquilo que você não gosta. Você sabe que a nossa mentalidade, principalmente na cultura, né, nas artes, na literatura, na filosofia, as pessoas, conforme já disse o Rodrigo Gurgel uma vez, elas acham que é o seguinte: para nós criarmos uma grande obra, 90% é inspiração, 10% é técnica e trabalho. Então ele acha que Michelangelo simplesmente estava um dia deitado na sua cama, eureka, e desenvolveu. Sendo que é o contrário. É 95% técnica, trabalho e 5% de inspiração, né? Eu costumo até falar pro pessoal, né? Que tem aquele livro famoso do Jean Guiton, O Trabalho Intelectual, que o sujeito ele fala assim, né? Se você está esperando que venha uma inspiração divina ou alguma graça para você começar a estudar, isso é soberba, meu amigo. Quem você acha que você é? Você acha que você é a Virgem Maria? Aí tudo bem. Aí não. Você vai receber o Salvador no seu corpo. Caso contrário, você não tem que esperar inspiração nenhuma, não é? Nenhuma graça. Excelente. Então vamos continuar
ao que interessa. É a mentira do romantismo essa, né? É. A grande mentira do romantismo. As pessoas acharem que Lord Byron era inspirado. O cara sentava lá e escrevia poema em 5 minutos. Que Beethoven, um dos mestres do romantismo, escrevia sinfonias em 3 minutos. Sim. Beethoven demorou 30 anos para escrever a 9ª sinfonia dele. 30 anos. Inspiração é muito ralo. É trabalho, estudo e faz e mexe e tal. Isso aí não existe, essa coisa de não, vou chegar lá e vou improvisar. Não existe. Por isso que eu digo, pratiquem artes marciais. Vai tentar improvisar com arte marcial, pra você ver o que te acontece, sem treinar. É interessante, parece que essas coisas estão ligadas. Então, pessoal, quando sair daqui, amigo ouvinte, já escolheu sua arte marcial. Perfeito? Então, vamos lá. Uma coisa extremamente interessante. Eu li num livro uma vez, não lembro o nome agora, mas ele dizia assim: meu amigo, quando você for demitido, dê graças a Deus. Porque o Criador está falando para você, olha, tá na hora de você se reinventar. Isso não é para você. Isso não te serve. Só que a pessoa, quando ela fica demitida, quando ela fica demitida, isso não existe, né? Quando ela vai embora, ela acha que simplesmente ela não serve para nada, né? Junta várias coisas, o complexo de inferioridade do brasileiro, junto com a falta de estima, né? Nem sei se existe surpresa estima, negativa, né? Mas essa visão de, por exemplo, se eu fui demitido, significa alguma coisa, às vezes. A empresa tá boa, tal, quer dizer que realmente, ou eu sou um cara, sei lá, sou um petista, que não serve para nada, brincadeira, né? Ou uma pessoa... Ou talvez esteja na hora de eu me reinventar. Então, do ponto de vista organizacional, né? Porque nosso pensamento, o nosso imaginário, por assim dizer, medíocre, acredita que as pessoas te demitem simplesmente porque elas não gostam de você, não tem nada a ver com uma simples questão de eficiência, da sua questão se você está indo muito bem no trabalho, etc. Isso é verdade? Isso é verdade? A pessoa me manda embora porque não vai com a minha cara? Alguns casos sim, alguns casos não. Depois eu vou contar minha história. Mas, por favor, Tef, você aí que isso da RH, não sei o quê. Por favor. Olha, eu acho que eu não poderia dizer que não, né? Não. Que isso não acontece. Olha só. Isso pode acontecer, né? Eu não coloco a minha mão no fogo aí por ninguém. Mas o ideal é que isso não aconteça. Na realidade, a pessoa ela é demitida quando de repente ela não está mais desempenhando adequadamente, né? Nós vivemos, graças a Deus, no mundo capitalista, né? Então, se você não está mais ali desempenhando, não está mais conseguindo desenvolver o seu trabalho com eficiência, e que não esteja mais rendendo, né? Existem alternativas antes da demissão. Você pode, sei lá, treinar pontualmente o indivíduo para fazer alguma coisa, e aí o treinamento a curto prazo para um projeto específico, ou de repente fazer um planejamento para desenvolver essa pessoa, e aí o desenvolvimento é diferente do treinamento, porque o desenvolvimento ele é a longo prazo, enfim. Mas demitir por demitir, isso não seria o ideal, nem o praticado, né? Pratica-se, mas não é o... Você já fez isso? Não gosto dessa mulherzinha. Claro que... Sim ou não? Agora o Mr. Bridges não vai escapar. Ele emprega, não é? E aí, Mr. Bridges? Nunca demiti na minha vida. Nunca? Nunca mandei ninguém embora. A pessoa se mandava sozinho. Você não sabe que sensação boa aquela, né? Eu nunca... Nunca? Não. Você já sabia escolher, não é? Também tinha essa, não é? Na verdade não é isso. Você tem que saber conviver, Luciano. Porque o que acontece? Esse negócio de trabalhar é uma dinâmica da vida. Você tem que saber conviver e se relacionar com as pessoas. Às vezes, quando você precisa dar um feedback, vai lá e dá o feedback para a pessoa. Você fala, cara, isso aqui não bota a toalha em cima da cama. Não vai funcionar, entendeu? E isso é uma dificuldade muito grande que existe por parte de alguns gestores e tal. Assim como você tem aquele seu colega que você comentou que ficava lá praguejando no espelho, ao invés do cara tirar o rabicó dele da cadeira,
montar o case dele, chegar pro chefe e falar, cara, eu tenho um case aqui, eu acho que faz sentido eu receber um aumento, ou eu queria, além dessa tarefa que eu estou desempenhando, eu quero outra. Eu quero acumular funções para poder ser promovido. Enfim, monta a sua estratégia, monta seu case e vai atrás e pede. Porque o chefe não vai te dar. O cara te contratou para fazer uma função X. Se você ficar esperando ele ir lá e falar, olha, o que você acha da função Y? Isso nunca vai acontecer, cara. Você tem que ir lá e construir o seu case. Jovens... Você tem que ir atrás. Você tem que ir. Eu saio às 6. Deu 5 para 6, cai a caneta e vai embora. Isso tem um resultado. Agora, terminou. Você terminou a sua tarefa, o que você tem para fazer. Você tem lá a função X. Você fala, eu quero aproveitar, essas 2 horas de rodízio ou essas horas de trânsito para ir um pouquinho mais tarde, umas 7h30, 8 horas, quando já não está, digamos assim, com tanto trânsito, para eu aprender a função Y. De graça, não quero. Chega pro cara e fala, vou dar de graça para você o meu trabalho de graça. Você vai construir o seu case em cima desse tipo de atitude. Então, você tem que saber como se relacionar. Assim como você tem esse cara que é bunda mole, esse cara que é bunda mole, um dia ele vai virar chefe. E você acha que ele vai ser um chefe o quê? Igualmente bunda mole. Então, você também tem chefe que é bunda mole, que não dá o feedback pro cara. Que não chega e fala, senta aqui, moça. Não é mais para chegar a tal hora. Não quero que você faça unha na hora do almoço. Por quê? Porque a banda toca diferente. Você não entendeu a música? Você tem que ser objetivo, direto, né? Uma das coisas do mundo do mimimi é a perda da objetividade. De você chamar o cara na mesa ou a moça na mesa e falar, isso não está funcionando, não faça isso. A pessoa sai dali, chora no banheiro e fala, fui assediada. Fui assediado. Ele está me assediando. Eu não estou te assediando, estou te dando um feedback para que você não faça merda. Para que você tenha uma boa carreira. É o chefe que te deu um ralo na frente do cliente, né, André? O cara deu um ralo, e olha o André aqui falando, eu lembro desse cara. O cara deu um ralo que me fez crescer, cara. Ele não tá me assediando. Porque isso aqui, ele tem uma tarefa, ele tem um resultado a entregar que depende do que eu tô fazendo. Então, assim, de certa forma, essa dinâmica toda é uma dinâmica pessoal. As pessoas têm que aprender a se relacionar como gente no mundo, não só corporativo, mas no mundo como um todo. Nós desaprendemos a conviver, cara. Essa coisa que você já citou 2, 3 vezes aqui, o Jordan Peterson, que é um mestre, digamos assim, da linguagem, né? Ele é um dos caras mais importantes. Ele não é só psicólogo, ele é um cara importante da semântica também, né? Porque o Maps of Meaning, ele é também um livro de semântica importante, né? De linguística. E esse negócio de você ficar ali com mimimi com as palavras, com os atos, com o objeto, é o que está gerando toda essa crise aí que você fala, não, o que vai resolver é a gente voltar a conviver normalmente com as pessoas e dar feedback objetivo, direto. Não precisa xingar, não precisa nada. Você fala, isso aqui não funciona, não faça isso. Agora imagina, no mundo corporativo de hoje, uma pessoa ouvindo isso, sei lá, de um chefe, não faça isso porque isso não funciona. Não, isso aqui eu não aceito. Por quê? Porque eu sou chefe aqui, estou te dizendo, não faça isso. E aí, como é que você começa a entender melhor isso? Quando você pratica uma arte marcial, porque o seu sensei vai falar, não faça isso. Porque se você fizer, você vai tomar na cabeça, na orelha, no pé, não sei onde. Você vai, ele fala, você entendeu porque não é para você fazer isso? Então, esse tipo de coisa tá, digamos assim, está sendo desconstruído, né, no mercado, porque você precisa construir uma nova linguagem, uma nova coisa. Né? Eu queria aproveitar para fazer uma provocação para a TEF, sabe por quê? Quem não é meu aluno não sabe, mas eu vou descrever rapidamente. Eu sou professor de direito societário. O que é o direito societário? É a parte do direito empresarial que estuda a administração das empresas. E eu tem uma conexão muito grande tanto com direito público, né, direito constitucional, essas coisas, papel da empresa na sociedade, e também com o pessoal de direito do trabalho. Enfim, tem algumas conexões, tem algumas áreas de contato. Uma das coisas que a gente estuda em direito societário é o que é controle. Controle, o que é? Controle é aquele cara que manda na empresa, é o dono da empresa, é o controlador, é o cara que tem a maioria das ações. Ele tem o controle. Existe uma discussão ultimamente, uma discussão técnica, acadêmica, mas isso está acontecendo, tá?
Inclusive, é um debate que saiu aí da tal da MP, da liberdade econômica, que virou lei. Se vocês forem nesses nichos, nas bolhas dos advogados de societário, eles estão discutindo isso, tá? Que é o grande problema de como esse controle está se transformando. Sim, sim. Por trás de tudo isso tem um cara chamado Fábio Conder Comparato. Coincidentemente foi o advogado do Ustra e etc. É tido como um dos grandes societaristas e fundador do PT, o Comparato. Tá? Existe toda uma modificação do conceito de controle, em que o controle é exercido aonde? Na Assembleia de Sócios. O cara chega na Assembleia de Sócios e fala, eu tenho a maioria das ações e aqui vai ser assim, ponto, acabou. Estou decidindo, não estou discutindo com vocês. Por quê? Porque eu tenho a maioria das ações. Estou decidindo dessa forma. A regra funciona assim. O que é que tem sido feito de 2001 para cá? Teve uma lei que foi passada pelo Fernando Henrique, a 10.303 em 2001, que começou a modificar e inserir os tais dos direitos de minoritários. Então esse negócio de minoria também existe no mundo empresarial. O que faz o direito dos minoritários? Certas matérias o controlador não pode votar, só o minoritário pode votar. Então você começa a transferir o poder de controle de quem tem a maioria, de quem é o capitalista, para quem é o especulador, o minoritário, para aquele que tem a minoria das ações. Olha e não só. ache que esse especulador, esse acionista minoritário é gente como a gente, não é não. A gente está falando de fundo de pensão, tá? Previ, Banco do Brasil, a gente está falando do Estado. Esse é o grande minoritário nas empresas. Além disso, o que é que esses caras têm feito? Eles têm criado comitês dentro das empresas, comitê de diversidade, comitê de auditoria, comitê disso, comitê daquilo, em que parte dessa decisão não está nem mais com esse grupo de acionistas. Ele só, transfere isso para dentro desses comitês. E esses comitês de diversidade, eles são, enfim, é aquele grupinho que demitiu o James Damore do Google. Porque o cara olha foi só. lá e fez um determinado comentário. Você acha o quê? Que é o chefe dele que demitiu? Não é o chefe dele. Você acha que é o acionista controlador? Não tem acionista controlador no Google, mas tem os donos, os fundadores. Você acha que esses caras têm como interferir nisso? Então sabe aquilo que o Olavo fala? Ele fala assim, pô, as redações de jornal estão poluídas de esquerdista, de modo que nem o dono do jornal consegue interferir nisso. Você já não ouviu isso do Olavo? É exatamente isso que está acontecendo hoje sob o ponto de vista jurídico. Então o que eu tenho visto nessas técnicas de RH e etc. O RH detém uma parte muito relevante do controle das empresas. Eles controlam as empresas. Eles têm um poder muito grande em relação a políticas, inclusive em relação ao orçamento da empresa. E o quanto do dinheiro do lucro da empresa pode subir para o acionista e ser distribuído como dividendo, e o quanto deve ficar em políticas, em corrida de saco, essas coisas. O quanto desse dinheiro tem que ser retido, tem que ser tirado do acionista ou do acionista controlador, do capitalista, para ficar nessas políticas de diversidade, nessas políticas identitárias. Então o que eu tenho visto nos últimos 20 anos é um esforço muito silencioso, sem vergonha, um esforço maldito de distorção dos princípios jurídicos para que você possa ter parte desse controle, que é um controle de quem botou dinheiro. Então o que é que você tem hoje? Você tem os grandes empresários que põem dinheiro, mas o cara não pode opinar. Quem opina é a TEF. Ela lá é a chefe do RH e ela vai dizer, eu mando nesse negócio, eu mando até em parte do orçamento da empresa. Então, toda disputa é uma disputa por controle, Luciano. Eu quero, até antes dela falar, eu quero dar um exemplo. Eu também, algumas pessoas sabem, eu trabalhei num grande jornal, que você provavelmente vai ver daqui a pouco na sua timeline, correto? E o RH só escolhia pessoas de determinado perfil político, específico, né? Porque o meu não dava para saber, né? Eu sabia como proteger o Facebook, né? Mas todas as pessoas... E assim, ao mesmo tempo que você não poderia, nas leis internas, por assim dizer, expressar a sua ideologia ou deixar claro, como se você trabalha num prédio corporativo, tem aquelas regrinhas, não ande com camiseta de time tal, aqui você não pode. Mas uma camisetinha do Che Guevara, pode? Uma camisetinha do Che Guevara pode. Camisetinha da Frida Kahlo, pode? Mulherada usava. Pode. Uma camisetinha, Olavo tem razão? Nem
poderem é uma coisa extremamente interessante. Porque quando eu estava lá, eu não manifestava minha opinião política, né? Precisava comer, de certa forma. Por isso que eu entendo a galera que Exato. usa esses perfis que não é com a foto oficial. Personagens, né? Personagem, Joaquim porque o negócio é Teixeira, pesado. O negócio é pesado mesmo. Joaquim Teixeira, as Leitadas do Loen, são personagens, né? O cara cria um personagem e ele opera pelo personagem, que não é a pessoa, né? A pessoa é outra. Exatamente. E você veja bem, eu fui demitido por nada. Não era por causa do meu trabalho, da minha qualidade de trabalho. Foi porque eu fiz uma piadinha sobre feminismo. Vixe, Maria. Ah, só isso. Casca de banana, hein? Né? Não, é assim. E é interessante porque você pode defender o genocídio soviético. Você pode. Mas uma piadinha, meu irmão. Rua. Você vê, cara. Mas agora, por favor, Tef. Piada mata. Não é uma piada mata. A piada mata. Mas sabe que por mais Interessante isso, né? absurdo que isso Continua. pareça, por mais absurdo que isso pareça, isso talvez esteja enraizado na cultura daquela empresa. Então, você comentou que é um grande jornal, então eu imagino, até tendo, né, um pouco de do que a gente vê as notícias, né, que mais desinformam do que qualquer outra coisa. Então, quem é a pessoa que estava ali naquela posição de gestor? Qual que era a ideologia desta pessoa? Porque existe aquela coisa, né? Vamos dizer assim, os conservadores se conhecem, mesmo que eles não falem nada. Né? Ah, aquele cara ali eu sei que é, mas também não fala nada, porque, né? Você sabe como é que é, né? Não, mas isso é interessante, porque é a música que tá tocando. É a Você tem música que que saber tá qual a música que tá tocando ali, cara. Né? Foi sem querer, porque a mulher me irritou demais. Ainda que, sabe, aquele perfil gorda, cabelo azul. Cara, tá irritando, o cara falando. 2 anos lá, foi a única piadinha. Né? Mas é interessante, né? Porque você vê que tem várias pessoas ali, você tem uma cultura de uma empresa que às vezes não se interessa pela qualidade do seu trabalho, como aconteceu com o sujeito do Google. Sabe que eu queria até dar um exemplo, que o Evandro comentou que às vezes o externo ou essas minorias dentro da empresa, elas têm uma opinião que um poder de decisão que talvez nem seria para elas decidirem, talvez elas nem saibam o que elas estão decidindo, elas só estão decidindo porque elas fazem parte ali do pacotinho, né? Teve uma situação na Mastercard em que a Mastercard ela tem lá o regimento dela com os funcionários dela, com os acionistas dela, e aí um grupo de ativistas surgiu do nada, o The Sum of Us, e eles estavam falando para Mastercard, você que é uma empresa de cartão, por que vocês não dão uma fiscalizada melhor aí nesses seus clientes, né? Porque tem alguns clientes de vocês que estão fazendo aí discurso de ódio na internet, né? Dá uma olhada nisso, vocês concordam com isso? Vocês, né, estão em concordância com a opinião odiosa dos seus clientes da internet? E isso foi para a pauta da empresa Mastercard. Assim, isso não foi votado, isso não foi de fato, isso, né, não entrou ali, mas foi para a pauta. Foi para a pauta no sentido de vamos conversar sobre isso? E assim, era um grupo de ativistas que não tinha absolutamente nada a ver com a Mastercard, mas eles fizeram pressão na empresa, e aí é aquela coisa de por que hoje várias empresas têm esse inferno de falar sobre diversidade, elas se sentem na obrigação de ser sustentável, não sei o que, tudo bem. Existem políticas e leis e etc. que as empresas devem cumprir. Mas por que essa coisa de toda hora, esse desespero de mostrar que você é limpinho, mostrar que você não segrega, mas as cotas mesmo dentro da empresa segregam sim, principalmente aquela cota de PCD, que eu trabalhei com contratação de PCD, e na vida prática, é pessoa com deficiência, desculpa. Na vida prática, existe uma segregação absurda dessas pessoas,
né? Então, enfim, voltando ali para Mastercard. E aí, aquilo entrou na pauta no sentido de, e aí, pessoal, acionistas, vamos discutir sobre isso? Vamos privar, de repente, aquele cliente que tem o discurso odioso na internet? E aí eles chegaram, obviamente, à conclusão que isso não caberia, até porque você não vai limitar cartão de crédito para as pessoas. Mas é engraçado esse pessoal, né, que vive no socialismo, no comunismo, reclamando da empresa capitalista malvadona, né, que as pessoas não podem usar o seu cartão de crédito. Imagina você indo lá comprar o seu pão de manhã e aí o seu cartão é recusado. Ué, mas eu tenho dinheiro na conta, eu paguei, tá tudo em dia, porque... Ah, não, você não pode comprar o seu pãozinho porque você anda falando mal do Bolsonaro, porque você anda falando mal das coisas das minorias, etc, etc, etc. E aí você defende o Bolsonaro, porque o Bolsonaro é fascista, porque ele é isso, porque ele é machista, porque ele é opressor. Então você não pode nem mais comprar o seu pãozinho, né? É verdade. Olha, e olha só que coisa curiosa, que duplo pensar, né? Você está falando do PCD aí. Isso foi utilizado, obviamente, como uma bandeira de profunda hipocrisia pelas empresas. E quem é a maior cruzada atualmente da causa das crianças e dos portadores de deficiência? Damares. First Lady, não é? Damares e a... Michele Bolsonaro. Tem alguma empresa repercutindo o trabalho da Michele Bolsonaro em relação a pessoas com deficiência e pessoas com deficiência auditiva e crianças e etc? Ninguém. Ninguém. Portanto, essa pauta é 100% falsa. Ela é 100% falsa. Ela não existe na prática. Ela é 100% retórica. 100% retórica. Quando você está lá no meio da salsicharia, é que você vê como a coisa é, de certa forma, montada. Então, a Damares, por exemplo, que é o exemplo que a Tef deu, uma pessoa que está completamente voltada para valores da família, mas ela está tentando trazer algumas discussões, como, por exemplo, a pauta LGBT, para dentro de conceitos que façam sentido, né? Que ela vira? A malvadona. Tem alguma empresa de, digamos assim, política de diversidade que está conectando com o trabalho do governo? Nenhuma. Eles estão quietinhos e estão deixando a rede sentar o pau, né? Rede social meter o pau nesse tipo de gente. Em relação a Michele Bolsonaro, o que é que eles fazem? Silêncio total e absoluto. Exatamente. Não repercute, shadow ban, não mostra que ela está fazendo isso, shadow ban, não mostra, porque senão vai bagunçar o nosso discurso. A gente tem um discurso aqui, e aí o que fazem? Assassinato de reputação, vai na avó da Michele e tal. É esse tipo de coisa que esse pessoal acaba operando, né, no dia a dia. E outra coisa, a empresa privada ela não é obrigada a seguir as sugestões do governo, mas ela é obrigada a cumprir as leis. Então ela sofre muito nesse cumprimento, porque tem uma determinada lei ali que eu não lembro exatamente qual que é, mas dependendo do número de funcionários que você tem que ter um número X de pessoas com deficiência. Isso é lei, isso é obrigatório que as empresas cumpram. Verdade. E aí, a Damares, recentemente, acho que foi ontem ou anteontem, ela falou assim, bom, se para as empresas privadas é um sacrifício, né? Fica toda aquela coisa de, poxa, eu sou obrigada a contratar, de repente eu estou contratando gente que não é nem capacitada, não sei o que, de repente você está contratando muito mal, você está recrutando muito mal, né? Isso também esse ponto. É uma questão. Mas a Damares, ela sugeriu o seguinte, por que nós, governo, não damos o exemplo? Então nós temos quantos deputados? Nós temos quantos senadores? Acho que eram 80 e poucos senadores, tantos deputados. Se cada um de vocês contratar ou pegar ali no teu gabinete uma pessoa com deficiência, já são 500 e poucas pessoas com deficiência. Se a gente for analisar bem,
bem mesmo, pegar os 512 deputados, 400 ali tem alguma deficiência. Mas isso a cota já está cumprida. Já está a cota já está Ele tem cumprida razão, ali. pô. Ali Eu concordo. são 400, 100 e não sei quanto, 112 é só analfabetismo funcional. Agora, dos 400 ali a É coisa... doença mental mesmo. É interessante. Né, nosso tempo já está acabando e eu quero ir para uma questão interessante também. Você, André, né, você é um cara Oi. mais calmo aqui, o André Petros, tá? O nosso outro verdade, André não veio. Tô um pouquinho Daqui a pouco ele calmo, vai só. escrever nas redes sociais. Ele não me chamou também. É culpa não sei do o quê. Luciano. Eu sou tão Mas ele vai calminho. escrever lá. Eu Vai... sou tão calminho, acabei de pegar um gancho de 7 dias no Twitter. Aí, É. Falar coisas indevidas. Então você que é uma Fala pessoa coisa calma. Mas você ele é uma o pessoa- cosplay do Andreassi, né? É verdade, né, cara? É o cosplay. Como que a gente tem que lidar com os nossos colegas de trabalho comunistas? Aqueles que chamam a gente de nazista, quer te colocar no paredão, Qual o te nível acha o verme na terra. Qual o nível de sinceridade que você quer na minha resposta? Não, o nível tem que ser o seu. Nível né? não seja processado. Não seja Nível processado, não seja né? processado. Como nós temos que lidar? E normalmente, dependendo do lugar que você tá, você é a minoria, Uhum. não é? E você tem que trabalhar, tem que sustentar sua casa. Como, André? Você que é o cara mais calmo daqui, né? Fez artes marciais também? Fiz um tempo, mas Então vai faz saber tempo que eu responder. saí. Olha, Como é que você lidaria? Como é que você lidaria? É melhor, né, do que falar pros outros, né? Para falar disso, a gente tem que perceber hoje que a política, ela tá realmente se tornando um assunto do dia a dia, né? Uhum. Que, na verdade, é mais do que necessário que isso daí acontecesse, né? Que a gente conversasse de política como conversa de futebol, né? E hoje se fala mais de política do que se fala de futebol. Eu quase acho isso aí uma- absolutamente interessante, né? Hum. Até porque, mais do que necessário, isso daí se tornou, né? A gente vê o quanto que as políticas de esquerda ela vêm sendo implementadas hoje goela abaixo, né? Negócio escancarado. Então, é um assunto que move muitas paixões, né? Principalmente no brasileiro, que já era uma pessoa aficionada por futebol. Porra. Então, quando isso daí se transfere para o assunto de política, eu acredito que ela venha com esse mesmo sentimento, né, de paixão, né? Então é uma situação um pouco difícil, né, de você conseguir lidar com pessoas que têm um perfil ideológico absolutamente oposto do que a gente tem, né? Mas se for para realmente, vamos dizer assim, em termos profissionais, eu acho que não ia ser tão diferente do exemplo que eu dei comigo mesmo, né? A respeito daquele chefe que ele não era. A gente também tem que dividir o que é carrasco do que aquele chefe que te puxa a orelha, né? exigente, que Exigente. quer que você melhore, né? E Que do foi o que o- canalha. Exatamente. Que foi o que o Evandro falou, né? Que ele puxou a orelha e falou assim, olha, não é assim que a banda toca, é desse jeito que eu quero as coisas, etc. Porque tem o cara que não fala nada e simplesmente manda você embora depois quando você dá uma ou duas ou três, né? Cagada ali no trabalho, né, cara? E eu vi muita gente que era absolutamente experiente, cara que entendia mais do que o próprio gerente, Mas chegou o novinha. chefe do gerente, meu, na segunda pisada de bola, que na verdade, a segunda não foi nem a pisada de bola dele, na verdade foi um erro, não foi um erro, né? Foi uma situação que ele fez trabalhar com banco de dados naquela época. Então foi uma situação que ele fez um banco de dados que gerou travou um site ali de uma empresa durante algumas horas, num final de semana, que tinha mais rotatividade de compras, Sim, né? sim, sim. Então a pessoa ia tentar fazer a compra e não conseguia finalizar a compra, né? Ele escolhia os produtos e aí na hora de finalizar a compra ela não conseguia. Só que aquela situação que ele fez, que gerou de certa forma que deu aquele stop no sistema dos caras, na verdade foi por causa de um outro problema que não era nem do nosso setor, que era de banco de dados, era um problema de sistema operacional, que era, não sei se era Unix naquela época que ele tinha, ou era alguma vertente do Linux que eles utilizavam naquela empresa. Então, na verdade, o que ele fez foi o que ajudou a solucionar um problema que já estava há muito tempo acontecendo na empresa e que ninguém sabia de onde que era o problema, né? E por causa daquilo ele foi mandado embora. Só que eles não contrataram o cara. E o cara era sensacional, um cara que chegava na empresa, ele fazia a galera ficar bem, etc, né? Então, voltando, né, à questão... Você já brigou
Já brigou por política no trabalho? Olha, brigar política no trabalho, atualmente eu brigo bastante, né? Até porque o seu trabalho no hoje... nicho do negócio. Eu Que tô ótimo, né? Que ótimo. você É o tá que eu trabalhando no espero. movimento Dentro do conservador. sistema, né? Mas assim, supondo que não seja um lugar que já tenha uma clara definição ideológica, ou pelo menos uma clara visão política sobre... Você está assim, numa empresa que não deveria se manifestar, sei lá, que nem lá que você estava na Irlanda, trabalhar na Coca-Cola, num shopping. É uma situação lá. bastante delicada, né? Se eu fosse falar, como eu falei, na questão profissional, eu usaria realmente, se você fosse querer continuar na empresa, se era o seu objetivo nisso daí, porque de certa forma você vai ter que cercear você mesmo, você vai ter que se podar as suas crenças para conseguir permanecer numa empresa, de repente, que o seu chefe seja petista ou que um amigo seja petista, para que você evite esse tipo de conflito, né? Porque, como eu falei no começo, gera muita paixão, é um assunto, uma discussão que move muito, né, o sentimento da pessoa. Mudar perfil na foto também, né? A galera faz muito, a gente conhece exatamente. vários, né? Sim. Hoje as empresas, até para contratar, elas estão buscando muito o perfil da pessoa na internet para saber se vai contratar ou não aquela pessoa, né? Ixi. Sim. É Exato. bem difícil isso. Daí virou uma coisa corriqueira, né, realmente. Então, como eu falei, se fosse para você continuar na empresa, é aquela coisa, você saber que de repente uma discussão vai acontecer, tentar se manter sempre a parte disso, não expor aquela sua opinião, né? Às Por mais vezes, que você fique irritado, né? Mas que você Bolsonaro fique vai irritado. embora do Brasil, Bolsonaro não sei o que, você... tem que ter mais ponderado, porque a gente sabe muito bem que o petista não é a pessoa mais ponderada nesse tipo de discussão, né? Então, você vai ter que realmente se podar, realmente evitar esse tipo de embate, né, dentro da empresa, até porque se você está trabalhando, de repente, uma empresa de TI, ou uma empresa de, sei lá, de advocacia e outras coisas, você não está ali fazendo política, né? Política é uma outra coisa, que você faz fora da empresa. Ou você faz ali com algumas pessoas que pelo menos pensem um pouco alinhado com o que você pensa, né? Mas isso é interessante que você falou agora, que a gente não tá na empresa para fazer política. Sim. Mas, normalmente, a galera que, vamos dizer assim, mais à esquerda, eles querem fazer política. Eles fazem, né? A todo momento. Eles fazem isso, né? Tanto é que no né? Mackenzie, eu lembro que achava que todos os professores eram de esquerda. Óbvio que estou sendo hiperbólico aqui. E aí eu encontrei 2 ou 3. E que não eram de esquerda. Eram professores, assim, sei lá, liberais, conservadores. E eram os únicos que não tentava ideologizar nem para o seu lado. Se é que seja possível, né? Se é que é possível. Não é? Então, por exemplo, você está numa situação que você tem... vamos pegar uma situação hipotética. Você tem um chefe que a todo momento está falando da política. E está falando como aquele cara... Aquilo que você ama, aquilo que você acha certo, aborto, etc. é uma porcaria. Seus colegas também. Às vezes pode ter aquele que quer agradar o chefe também, né? Não, também eu vou falar aqui que eu sou petista. Não é? E aí você tem que, todo momento, ficar na manha. Você não pode fazer a piada da feminista. Pode fazer a piada da feminista. Cabeça vai rolar. Mas sabe que isso é uma loucura? Porque é super velada a forma que as pessoas, principalmente da esquerda, atuam. Porque às vezes você comentou da camiseta da Frida, né, do Che Guevara, etc. Só que às vezes eles nem precisam colocar a camiseta, aquela bandaninha do Lula livre. Eles não precisam disso. Às vezes, só de repente... A forma como a mulher do marketing. A mulher do marketing, ela, no geral, tem cabelo rosa e piercing no nariz. Verdade. E aí, você vê as outras áreas da empresa, tá todo mundo lá de terno. E isso, né, para grandes empresas, multinacionais, enfim. Existe toda uma permissividade para essa desgraçada do marketing. E aí, ela usa isso até como... eu sou criativa, eu preciso disso, não sei o quê. Mas... existe aí faz todo aquele um comercial discurso, do Banco do Brasil. Existe todo um discurso que ele não é dito, mas você percebe esse discurso. Então esse discurso fica nas entrelinhas, fica de forma até velada, mas ela consegue colocar esse discurso exatamente de outras formas. É a galera dinâmica. Por exemplo, essa é uma pergunta importante porque a maioria dos nossos ouvintes trabalham. Provavelmente ele deve estar ouvindo agora no trabalho. Evandro Pontes. The teacher of negotiation. O que eu tenho O que você poderia dizer a um sujeito que tava agora está comentando, né, nessa enfim, situação?
eu sou professor de Direito Societário e meu curso mais famoso, assim, mais procurado pelos meus alunos é esse de negociação estratégica, né? Mas algumas coisas que eu vou dizer eu tiro desse curso aqui. Ao longo do curso eu vou lá e vou falando várias coisas em que eu dou alguns exemplos, né? Principalmente de perfis de negociação. Você tem algumas pessoas que têm um perfil mais reativo na hora de negociar, são pessoas mais detalhistas, são pessoas boas para fazer auditoria, esse tipo de coisa, o pica-pau da auditoria. Sabe por que é pica-pau, né? Não faço a Porque mínima você ideia. tá ali trabalhando, o pica-pau vem e faz assim. Me ajuda aqui com isso. Nossa, esse tipo de sujeito é um Me ajuda aqui com isso. Quer dizer, são pessoas mais reativas, tendem a ser mais tímidas e tal. Depois você tem aqueles que são mais criativos, mais inovativos, você tem os competitivos. E você tem uma combinação desses perfis, né? E aí, num determinado momento do curso, eu converso com os alunos e eu falo assim, olha, uma coisa é você saber o seu ofício. Isso é uma coisa. Você vai lá na faculdade, você tecnicamente detém as ferramentas para fazer o seu ofício. Outra coisa completamente diferente, que eles chamam pelo nome bonitinho de soft skill, né? É saber trabalhar. São duas coisas diferentes. Soft uma skill coisa é muito Nutella. Desculpa. É muito. Linguagem coach. Então, o que acontece? Você tem ali O seu mindset. o seu mindset. Você tem as suas ferramentas técnicas, então, por exemplo, você conhece bem a lei, mas você não sabe utilizar essas ferramentas no seu dia a dia, você não sabe trabalhar, você não sabe interagir com as pessoas. Então, as pessoas precisam aprender a trabalhar. Você precisa chegar na empresa e aprender a trabalhar. E aí eu dou alguns exemplos. Pô, sabe aquela pessoa que, enquanto você está no trabalho, você tem uma simpatia, você conecta bem com a pessoa, você trabalha bem com a pessoa? Você fala, cara, eu trabalho bem, eu mando, a coisa vai, o cara isso, aquilo, não tem conflito, é uma maravilha, os resultados saem. E aí quando você começa a puxar, você fala assim, putz, mas essa pessoa gosta de sertanejo, eu sou metaleiro. O cara vota no Amoedo e eu voto no bolso. O cara, sei lá, curte... O cara é Corinthians, eu sou tricolor. Sim. Você fala, cara, não tem nada, nenhuma afinidade, mas você trabalha bem com a pessoa. Você sai do emprego, nunca mais vê essa pessoa na vida, e nunca mais vê essa pessoa na vida porque você não tem afinidade nenhuma. A sua única afinidade é uma afinidade de trabalho, porque você vê que aquela pessoa sabe trabalhar. Então a primeira recomendação que eu dou, se aproxime de pessoas que sabem trabalhar. Normalmente o petista ferrenho não sabe trabalhar. Porque o PT, aí a gente faz um outro podcast outro dia, mas o PT ele é uma religião civil. O que é uma religião civil? O socialista, o progressista, ele faz parte de uma religião civil. Até a Santíssima Trindade eles têm, pode olhar. Se você for olhar nos quadros da União Soviética, o que é que você tem? Você tem 3 figuras sempre. Você tem Karl Marx, Lenin e Stalin. Sempre as 3 figuras. Eles reproduzem todo o imaginário de uma religião, até a Santíssima Trindade, eles copiaram e enfiaram na cabeça dessas pessoas. Então, você vai discutir com esse cara, cuidado. Primeira coisa, cuidado. Então, não discuta. Em segundo lugar, trate-o como um café com leite. Ele é um café com leite. Café com leite, esse cara não sabe trabalhar. Mas Muito não vai bom. dizer na cara da pessoa que é um café com leite. Beleza, irmão. Exato, beleza, porra, irmão, é isso aí, cara. Legal. Pô, tá foda. Vou Esse pensar, Bolsonaro, vou pensar nisso, cara. Você pode ter razão. Isso é importante, cara. Você tá falando aí, tem coisas nisso que você tá falando. Assim, você não concorda, não discorda e toca a vida. Exceto se você é o André Petros, porque ele vive dessa divergência. A profissão dele depende dessa divergência. Se você não depende dessa divergência, fuja dela. E tente montar as estruturas que você precisa para trabalhar bem. Então você chega de manhã e você fala, eu tô aqui, eu tenho uma lista de pendências, 3 ou 4 coisas para fazer. Para essa segunda coisa aqui, o que eu vou fazer primeiro? Essa aqui, essa aqui, essa aqui. Não, vou fazer essa aqui. Para fazer essa aqui, o que eu preciso fazer? Eu dependo de alguém? Eu preciso ligar para alguém ou só depende de mim? Então, assim, às vezes você tá ali trabalhando, vem o cara e fala, cara, você viu o Bolsonaro tacando fogo? Você fala, putz, irmão, tô voltado na parada aqui, desculpa aí, daqui a pouco a gente vê esse negócio de queimar a floresta, mas, puta, desculpa, cara. Mas eu acho isso importante, esse negócio aí que você tá falando, mas por enquanto eu tô
tô no bagulho, Correria, tô na correria. Desculpa. Tô na correria, desculpa. Né? E se você tá um Excelente. pouco mais descontraído, o que é que você tem que fazer? Você vê nesse petista, tem que achar alguma coisa pra você poder conectar com o irmão ali. Alguma coisa vai ter. Assim, alguma coisa você tem que achar. O cara tem que gostar de alguma música, de algum programa, ou ele tem que gostar do mesmo chiclete que você gosta. Alguma coisa tem, cara. Sim, Um bife à milanesa, alguma coisa pra você conectar que não tem a ver com aquele assunto. Pode ser futebol, New England Patriots, bife à milanesa, macarrão, ponto de ônibus, qualquer merda que não seja aquilo. E conecta com o cara nessa merda. Pô, precisamos comer aquele bife à milanesa, hein, irmão? Pô, aquilo lá, cara, putz, tal. Mas, ó, vou te contar a minha história com o bife milanesa. Eu comecei quando era criança e não deixa o cara entrar, cara, no ramo. E vai pro bife à milanesa, entendeu? E assim você constrói um convívio, digamos assim, sadio. E eu recomendo pra todo mundo. Cara, você tá no começo de carreira, não é hora de você se posicionar politicamente. Se posicione politicamente mais velho. Porque assim, você só vai despertar e entender todo o jogo de forças muito depois. Quando você tem 20 anos, desculpa, você não sabe nada. Você não sabe o que está acontecendo. Você sabe muito pouco do que está acontecendo. Você tem dificuldade de conexão. Então, ó, foca no trampo aí. Faz tua parte. Observa muito. Anota, observa. Quando você tiver um pouquinho mais lá na frente, mais maduro, aí você começa, de certa forma, a se posicionar e tudo. Mas se você vê que a banda toca de um jeito no teu ambiente de trabalho, não vai chegar lá e querer fazer um solo de violino no meio do negócio. Vai dar merda, entendeu? Então, eu saí um pouquinho também, né? Mas também vim parar na panela depois, né? E também a gente vive num momento em que as pessoas, elas não podem sofrer, né? Então, se você tá mal, você vai lá e toma seu remedinho. Se você não tá legal, vem a mamãe com o chazinho passar a mão na tua cabeça. Então, assim, essa questão de deixar o sofrimento de lado torna o indivíduo psiquicamente muito frágil. Então as pessoas estão deixando de ser resilientes porque elas não lidam com as frustrações. Elas não lidam com a vida como ela é, com a vida objetiva. E aí, até pegando assim um gancho de algumas militâncias, é muito mais fácil eu, que não me aceito ou não aceito exatamente as minhas frustrações e não trabalho com as minhas frustrações, o que eu faço? Eu mudo o ambiente. Porque é muito mais fácil eu mudar o ambiente do que mudar a mim mesmo. Exatamente. Né? Ou fazer com que eu me adapte àquele ambiente, né? Fazer com que eu, de certa forma, consiga respeitar a divergência daquele ambiente. Você fala, pô, tem uma divergência mais bola pra frente e tal. Enfim, dica do tio Careca. A dica do tio Careca é bife à milanesa. Assim, eu sou São Paulino. Tive já... tinha um cara, puta, não conseguia conectar de jeito nenhum e tal, parará. E aí descobri que o cara era corintiano, não era muito fanático, era mais ou menos e tudo. E descobri que o ídolo de infância dele era o Dr. Sócrates. Eu falei assim, tá bom, então, cara, não foi meu ídolo de infância, mas eu torci pra ele na Copa de 82. Eu consegui conectar com aquele cara, com o Dr. Sócrates, cara. Isso, sabe? Cara. É um negócio assim, eu não sou nem corintiano, eu sou, mas, cara, a gente tinha um assunto em comum, elogiar o Dr. Sócrates. Cara, aquilo que ele fez em 82, era assim, era uma conversa de um assunto muito só. Legal, e eu não deixava sair desse assunto, porque se saísse ia dar pau. O cara ia... sei lá, ia mandar um Lula livre, um Dilma pra sempre. Aí eu falar, aí não, né, velho? Pô, mas não, engarrafa-vento. Aí ia começar a brigar com o cara, entendeu? Então eu voltava no Dr. Sócrates. Dr. Sócrates. Cara, pô, Dilma não sei o que e tal, parará. Você falou, um dos maiores entusiastas aí do PT, que é o Dr. Sócrates, fez aquele gol em 82, nunca mais vou me esquecer e tal. Aí chega uma hora que o cara fala, esse cara é meio chato, ele só fala do Dr. Sócrates, né? E assim, o cara vai parar de falar comigo uma hora, porque eu só vou falar do Dr. Sócrates com ele. Mas não vai ter aquela coisa da briga e etc. Nunca vai ter do conflito. E essa necessidade de harmonizar certas coisas não significa que você está de acordo, que a pessoa é seu amigo. Você só trabalha bem e consegue bons resultados com aquela pessoa que, enfim, é uma situação provisória. Exatamente. Toda situação profissional é uma situação
eternamente provisória. A equipe de trabalho que você tem hoje, ela, enfim, pode ter uma sazonalidade no máximo de 1 ano. Vai sair alguém e vai entrar outro. Tá toda hora esse negócio tá mudando. Então, bota isso na sua cabeça, cara. Tipo, essa situação, ela é provisória, ela vai durar um tempo e tal. Toca a vida, evita o conflito, conecta no bife à milanesa e no Dr. Sócrates e vai, cara. Dica de vida, treine a sua capacidade de se adaptar, a sua capacidade de lidar com frustrações, de administrar o seu tempo e as coisas que você tem para fazer no seu dia a dia. E faça artes marciais. E faça artes marciais. Você tá me lembrando um livro, Evandro, que me ajudou muito, e a galera às vezes meio cut, né? Não gosta de ler, né? Mas eu gosto de ler, às vezes, alguns livros de autoajuda. Porque, às vezes, eles funcionam. Alguns funcionam. Eu li aquele Como Fazer Amigos, Influenciar Pessoas. E muitas coisas que você está falando... É como perder amigos, Meu não é? pai, ele fala todo dia pra eu ler esse livro, acho que uns 3 anos. Não, mas já. é interessante. Interessante. É porque a capa Algumas parece ser coisas eu li. sensacionalista. Mas quando eu comecei a ler, ele começa a falar que ele parte do princípio daquele mandamento de amar o próximo como a ti mesmo. Então, a ideia dele é pegar esse mandamento... e transformar em certas regrinhas. A primeira, né, você tem que parar de ser egoísta, você tem que se interessar pela pessoa, é isso que o Evandro tá falando. Então, exatamente. sabe uma coisa importante? Está na empresa? Você já gravou os nomes dos funcionários ou dos seus colegas? Cara, eu não fazia isso. Eu tinha uns 30 colegas, sabia o nome de 2. Aí eu li isso daí. Falei, agora eu vou gravar o nome de todo mundo. Gravei, sabia até mais do que o chefe. Eu era o cara mais popular, e às vezes nem conversava, só porque eu cumprimentava pelo nome, Evandro. Eu falei, meu Deus, esse negócio funciona mesmo? Mas olha, isso daí Paulo Maluf, é meu um amigo. case, isso é um Paulo case Maluf. muito importante, até dentro da área de recursos humanos na empresa, porque existe uma teoria... chama teoria de Maslow, e dentro da teoria de Maslow, ela fala das necessidades do indivíduo. Então, assim, a necessidade básica de todo indivíduo seria as necessidades fisiológicas, etc. E aí, conforme... É uma pirâmide, né? A pirâmide de Maslow. Conforme vai subindo, né, ali nessa pirâmide, tem a necessidade de estima, né? De ser aceito, de pertencimento de grupo. Então, assim, imagina que o chefe lá, o gestor, ele sabe o teu nome. Nossa, o presidente da empresa, quando o presidente da empresa tem presidente que decora nome do funcionário, etc, o cara se sente incrível, ele fala, caramba, o presidente da empresa sabe quem que é o analista júnior da contabilidade. Exatamente, né? exatamente. E isso é muito interessante, porque ele dá um exemplo nesse livro também, que ele começa a pegar vários reis e rainhas que sabiam o nome dos seus súditos. Aí ele te dá uma provocação. Paulo Maluf. Ali. É. Paulo Maluf, E você cara. não sabe nem o nome do seu colega? E onde eu ia entrar é o seguinte, essa parte que ele fala é muito importante. Então, para você criar um diálogo, você não pode ser egoísta. Você não pode, assim, só vou conversar com pessoas que têm os meus mesmos gostos, né? Você tem que, se interessar pelo sujeito, né? Vai lá, descobre o que ele faz, entra no Facebook. Embora... No Facebook não tinha na época. Embora o Olavo 2020. diga na primeira aula que para fazer amigos, você tem que fazer amizade com pessoas que amam o que você ama e que odeiem o que você odeia. Então, Os assim, livros- o coleguismo então, pode ser. Agora, para fazer amigos, O coleguismo é isso. escolha muito bem as pessoas. que- O coleguismo é como é que você vai fazer as suas alianças para trabalhar bem. Para Exatamente. obter um Exatamente. resultado que é um A gente tá falando resultado do seu. trabalho. Um resultado seu. Quer dizer, o resultado é da empresa, mas um pedaço você tem que se apoderar dele. É Exatamente. Essa questão é, por isso que eu falei, a capa é um pouco sensacionalista, porque ninguém vira seu amigo. Você, no máximo, consegue... como é que eu faço? Conversar sobre bife. Tornar Descobrir as o teu- relações ficando- mais suportáveis. Eu tô ficando assustado porque esse podcast pode chamar a turma do networking para pegar as dicas aqui, hein? Ô, louco. O pessoal... Vamos levar meus funcionários. A gravata borboleta vai assistir aqui. Na verdade, eu o tô levando Networking uma já. People. Agora vamos então finalizar aqui. Então, nós trouxemos o André Petros por um motivo. Não é? Você era do Direita São Paulo, acho que a maioria das pessoas conhecem, né? O movimento militante, também tem a parte cultural, mas ele atua nas ruas, atua em várias cidades. Ele começou, na verdade, com uma manifestação em apoio ao Jair Bolsonaro, quando estava naquela iminência ali de caçar o mandato dele pelo que aconteceu lá com a Maria do Rosário, né, e etc. Sim, Alguns sim, processos que estavam rolando dentro da casa.
E aí se encontraram aí os 3 fundadores, na verdade, mais precisamente o Edson e o Douglas, no Facebook, num evento, na programação, na verdade, de um evento. E aí o Douglas estava precisando de ajuda, porque tinha muita gente aderindo já à manifestação, né? Era a primeira de todas ali. E aí eles se encontraram lá no Lago da Batata, inclusive até o próprio Eduardo Bolsonaro que estava presente, né? E aí foi criada, na verdade, a ideia de montar um movimento de direita, né? Sim. De direita conservadora, etc. Que atue como agentes políticos, inclusive, sim, né? sim. Mas principalmente eles perceberam e sentiram a necessidade de que não fosse apenas limitado a manifestações. Eles queriam realmente, já naquela época, criar um encontro ali da galera, a galera com de estudos, né? Um grupo de estudos também. Isso é importante, só para te interrompendo, porque até então, vamos dizer que o único movimento desse gênero que nós tínhamos, entre aspas, era o MBL, não era? Sim, sim. Na época era só o MBL que estava nascendo. Na verdade, até porque nas ruas, por exemplo, vem pra rua esses outros grupos, nasceram ali já quase... São mais de manifestações, na né? metade do impeachment pro Aham. final, né? E nasceram assim, realmente do nada, né? Vieram do nada e cresceram assim absurdamente. Até uma coisa muito estranha, né? Isso daí Seus acontecer. patenteadores de manifestação, né? Exatamente. E agora o Direito de São Paulo, ele nasceu já com uma característica de principal assim de estudos, né? Era um tripé, na verdade. E o estudo era um desses Sim. tripés Então, desses pés principais. É a militância, é o estudo e também, se possível, entrar na política, como aconteceu com o Douglas Garcia, né? Exatamente. Então, seriam esses 3 tripés? Sim, sim. Não, esses 3 tripés? Esses 3 tripés não. 3 é tríplice. Exatamente. Né? Seria este tripé. Oh, desculpa, Paulo Freire abaixou. Não, acontece. Paulo Freire. Todos nós estamos afetados um pouco com isso daí. E eu, na verdade, eu acabei chegando no movimento 2 meses após o surgimento dele, né? Eu junto com a Esté Papaiano, pra quem não conhece, fica a dica aí pra... É Esté Papaiano, não é a Esté Papaiano, não, essa daqui E as é duas outra. chamam Stephanie. As duas né? Stephanies, né? E eu vejo que elas duas também têm um problema de organização muito grande, assim. São meio complexadas com coisas organizadas. É engraçado isso daí. É engraçado isso. E eu cheguei 2 meses depois, junto com a Stephanie, quase paralelamente, né? A gente chegou quase junto. Somos os 2 integrantes mais antigos do movimento depois dos fundadores, né? E daquilo ali a gente foi crescendo, né? Foi crescendo. Eu cheguei também para auxiliar mais essa parte da questão da busca da cultura, né? Com professores, com palestras, trouxe o Rafael Nogueira, Sim, consegui sim. contato também com o Alan dos Santos, com você também. Uma o pessoa outro André. ilustríssima, né? Aliás, Exatamente. O próprio Evandro que está chegando agora também está ajudando muito a gente aí, né? Assim como outras figuras aí, o próprio Felipe G. Martins também, eu consegui chegar até Já ele, foi. trazer ele pro movimento, né? Então, esse ponto nosso é um ponto muito forte, é muito bacana. E agora ocorreu uma mudança, né? Vocês Sim. de Direita São Paulo são o que agora? Nós mudamos, nós sentimos na verdade a necessidade, né, de nacionalizar o nosso movimento, porque mais pelo interesse também de outras pessoas de outros estados, pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo durante esses 3 anos, né, com um trabalho realmente muito sacrificante, porque a gente nunca teve nenhum investimento de fora, sempre negamos investimentos de empresários, de políticos, de partidos, né, já veio vários outros partidos querer oferecer pra gente alguma coisa, a gente sempre negou. Então a gente sentiu na pele a dificuldade que é de você crescer, como cresceu, por exemplo, outros movimentos, por exemplo, na época do impeachment. Sim, Vieram do nada e já botaram um puta de um caminhão de 10 metros na Paulista, etc. Então, pra gente foi muito sacrificante, a gente sabe quanto que isso é difícil. E aí, sentindo essa necessidade e crescendo dentro do nosso estado de São Paulo, depois de 3 anos atingindo 45 cidades, né? Nós temos núcleos hoje, acho que quase em 50, mas na época, quando a gente decidiu realmente, não, vamos mudar o nome, a gente já estava com umas 45 cidades já com o núcleo estabelecido, né? O núcleo do nosso movimento atuando da mesma forma, com palestras semanais, com encontros né, de cursos, etc., manifestações de rua. E aí, sentindo essa necessidade de expansão, a gente percebeu também, além disso, que era necessário se criar de fato eu vou dizer de fato uma divisão, né, que foi a divisão que sempre existiu entre conservadores e liberais, porque dentro da direita, principalmente no Brasil,
existe essa ideia de que todo liberal também é direita. E coisa que a gente percebe que não é. Por exemplo, o Livres, por exemplo, não é um partido de direita, é uma esquerda light. A gente sabe disso. Está muito mais alinhado ali com o PSOL do que com a gente. A única coisa que muda é a economia para eles. Porque o resto, eles passam a agenda bonita do PSOL, né? Outros movimentos também, né? Que estavam ali mais alinhados à direita, a gente percebe hoje que está muito mais alinhado ao discurso de esquerda. Então a gente sentiu também essa necessidade, dentro dessa modificação do nome do nosso movimento, também se criar de novo essa divisão, para realmente as pessoas que forem características que aportarem dentro de si o conservadorismo de fato, né? Ou querem entender o que é o conservadorismo, e que alguns que se dizem de direita, na verdade, não são de direita. Então, ao invés de mudar o nome para Direita Brasil, já que a gente era de Direita São Paulo, nós optamos por trocar o nome para Movimento Conservador. Movimento Conservador. Inclusive, vocês já estrearam, né? Porque eu vi uns vídeos, tava o Alan dos Santos, né? O Paulo Enéas. O nosso querido professor Rafael Nogueira, que né? participa também do Brasil Paralelo. E vocês já começaram o movimento há quanto tempo? 2 semanas? 3? Olha, faz acho que umas 3 Todo o Brasil agora, ali, né? Porque tem muita gente que quer participar do Direito de São Paulo, só que vocês estavam limitados ao estado agora. Sim. Olha, eu acho que a gente já está quase em todos os estados, já com filiados, né? Já estabelecidos, já passamos aí já de mais de 500 filiados, já ingressaram no movimento aí ao redor do nosso país. Olha só, hein? Né? Então, agora a criação dos núcleos, né? Vai ser uma questão de tempo nesses outros estados. A gente já tem uma galerinha lá no Acre, tem uma galera no Espírito Santo, tem uma galerinha no Rio Grande do Sul. Na verdade, a gente já tem um núcleo no Rio Grande do Sul já atuando, né? Inclusive o Douglas foi há alguns dias atrás, ele estava no Rio Grande do Sul para conhecer essa galera e para inaugurar o núcleo nosso lá. Douglas Garcia, o deputado. Douglas Garcia, deputado. E alguns outros estados estão começando realmente excelente, daqui a pouco a América Latina, né? Você vê que se chegou no Acre, é porque tem tudo para dar certo. É verdade. Então, e o que acontece, né? Nós temos que finalizar, e é o seguinte, nós justamente chamamos o André e a Tef, porque a Tef não fará mais parte do Oliver Talk. Não como membro oficial, certo? E agora? Nossa, Luciano, você não participou e você demitiu ela? Ela não veio. Culpa dele, né? Olha o chefe opressor. E vocês estão falando de trabalho? Eu não gosto de pessoas do RH. Ele era o exemplo que nós estávamos usando aqui o tempo inteiro. Aquele exemplo que ele estava dando era no meu caso, né? Mas é o seguinte, porque aconteceu... eu sou mulher. Olha, todo mundo encheu o saco. Aí aconteceu o seguinte, o André Petros e o pessoal do Movimento Conservador, eles também tinham feito um convite para que o Oliver Talk fizesse parte do movimento, tal, inclusive fizesse podcasts, etc. E nós tínhamos um problema, já que nós estamos falando de trabalho. Eu falei, não consigo fazer um trabalho excelente se eu assumir mais essa demanda. Né? A gente não sabia o que fazer, etc. Eu falei, só existe uma única solução, liberar o meu melhor membro. E aí eu falei com o André, né? Ficou esquisita essa frase, reformula. Isso você pode deixar pra lá. Não precisa contar isso publicamente, né? Que você tá liberando o membro pro André. Liberando o meu melhor membro. Você não escutou isso. Olha, você ouvinte não viu a cara do Evandro quando o Luciano falou que ia liberar o membro. Liberar o membro pro André. Tô melhor que o Pica Sonsa. Mas então é isso, a gente decidiu que... Falei, olha... Seu melhor membro não é sonso. Pensando que... Tá vendo? Mas aí nós conversamos e vimos que, olha, é melhor eu pegar... Tem 3 pessoas no Oliver Talk, tem uma pessoa que faz o perfil, não gosto de RH, mas eu sei também. Eu falei, faz perfil, é militante, gosta de política, etc, vai agregar. E nós combinamos em comum acordo aqui nós 3, que olha, agora a Tef Ferrari, ou Stephanie Ferrari, está sendo promovida, terá seu próprio podcast, que será do Movimento Conservador, correto? É isso aí. Correto? Olha, quais são as palavras? Que chique. Que chique, Gente, tô incrível, né? muito Qual que é o nome do lisonjeada. podcast? Já tá com nome? Movimento Conservador. Podcast é Movimento Conservador. Movimento Conservador. E o próximo episódio já vai pro ar quando? Nós vamos gravar, na verdade, essa semana aí, se tudo... Essa semana hoje é sexta, né? Você sabe hoje que... na verdade, então, tinha que ser hoje, né? Hoje à noite, né? Vamos sentar aí, ver se a gente consegue
Gravar, mas semana mas- que vem, com certeza, a semana que vem já estará. Mas qual que é o estará nome lá na para as nossa- pessoas seguirem? O Movimento Conservador. Só Movimento procurar Conservador. Movimento Conservador no SoundCloud, já SoundCloud. pode ativar as suas notificações. É o que seguinte, semana galera, que vem agora a teremos Tef coisa. estará lá. Perdemos a nossa única voz feminina. Com muito prazer, receber mais Só uma. ficará eu e o André aqui de novo. O pessoal vai achar que nós somos gay. Fazer o quê, né? Mas nós não somos. Ah, mas você nós tá não querendo somos. liberar o membro, né? Vai saber. Pessoal, ainda com essas Agora histórias. ficou um Né? podcast machista. É, verdade. então, machista ou LGBT, né? Dependendo da- Diversidade, gente. Qual o lugar de fala você vai pegar? Não, do machista, claro. Né? Ah, É, tá bom, tá bom. Como é que é? Nina Simone? Nina, isso daí é um outro podcast. Então é isso, ela está agora, né, com um contrato de milhões de dólares, né, porque resolveu, e agora Tô rica. terá seu próprio podcast do Movimento Conservador. Estará aí, nós criamos bem, né, por isso que pode assumir um novo podcast, né. Correto? Algumas palavras? Você quer falar alguma coisa aí pro seu ouvinte do Oliver Talk que nunca mais vai ouvir a sua voz feminina? Eu vou... Só a minha agora? Pois é, e a do André. Eu vou corresponder um pedido, uma solicitação, que é o seguinte. O quê? A 17 metros, pegue a saída conservadora. Você tá dando a voz do Waze? Você chegou ao seu destino. Não Olha sei só. porque as pessoas acham que eu tenho voz de Google Maps. Então, eu tinha que fazer essa piada aqui. Mas é interessante. E você ainda tá saindo, né? Com o Olavo compartilhando um podcast seu. Você fez um Oliver Você Talk viu sobre que lindo. isentismo. Isentismo. Saindo com tudo, né, meus amigos? E é isso, né? Agora. Um beijo, professor. agora... Eu sei que você tá me ouvindo. E o André também não tá aqui, ele vai falar, também eu vou embora, porque não me chamaram, tal, não sei o que, e etc. Né, meus amigos? Então, antes da gente finalizar, não se esqueça... Querem falar mais alguma coisa? Muito obrigada. Ah, de nada. Então, antes de finalizar, não se esqueça de entrar no site do Olavo de Carvalho para você adquirir o seu curso de 50% de desconto. Vai lá, clique, ou melhor, digite seminariodefilosofia.org/cursos. Você terá em torno de 16 cursos com 50% de desconto, exceto a assinatura, correto? Que é R$60 por mês. Essa você não tem desconto. Vai lá, escolha o curso, clique em comprar, coloque o cupom OliverTalk, tudo minúsculo, e aplique a mágica. E 50% de desconto com um dos melhores professores, ou talvez até o melhor professor do Brasil. Correto? André Petros, por favor, finalize. Gostaria de agradecer novamente aí o convite, né? Agradecer você, ouvinte, que suportou-nos por todo esse tempo, né? Com muitas dicas aí dos nossos queridos amigos aqui, professor Evandro, a Tef também, que é bastante experiente nessa área, o Luciano, que demonstrou aí ser palpite. Dá palpite e demonstrou ser o chefe carrasco, né? É verdade, manda embora mesmo. Queria convidá-los também a ingressar no nosso movimento conservador, dar uma olhada no nosso site. Nós temos aqui encontros semanais em São Paulo, em várias outras cidades. Se você for de outro estado também está aberto, né, para você poder se cadastrar no nosso site e tentar levar o nosso movimento também para a sua cidade, levar o nosso trabalho e todo esse know-how que a gente já vem carregando durante esses 3 anos como movimento militante de rua, de estudos principalmente, né, porque não basta você fazer militância de rua, você tem que entender o que você está fazendo, né, esse é o ponto principal. Essa é a diferença de vocês para outros grupos aí, que eu não vou falar o nome, tipo MBL. Então é muito importante que você consiga entender todo o cenário político e o que vem acontecendo no nosso país, né? E o porquê que vem acontecendo, da onde vem essas desgraças malditas e etc, tipo Macron. Exatamente. Então, um convite aí a vocês, nossos encontros semanais são na nossa sede na Ana Rosa, ali ao lado do metrô Ana Rosa, na verdade, Avenida Vergueiro, né? Avenida Vergueiro 2387, se eu não me engano, é isso mesmo, 2387. Todos os sábados, a partir das 9 da manhã até o meio-dia. Normalmente depois a gente sai para fazer um almoço, faz aquele nosso happy hour, né? Bem um happy hour, mas é o nosso momento ali de interação ali com os membros do grupo. Então é isso aí. Muito obrigado e até logo. Mr. Bridge.
Senhor Pontes. Só agradecer, é um prazer estar aqui, uma honra estar com amigos tão queridos. Fazer podcast com amigos sempre vale mais do que com desconhecidos. Eu particularmente detesto o debate. E acho muito mais legal quando todo mundo concorda, a gente tá do mesmo lado, a nossa bolinha, é uma maravilha. É uma maravilha, é uma honra estar aqui. Obrigado, Luciano, André, Stephanie, obrigado. Exatamente. Senhora Tef, por favor, vamos finalizar então? Diga suas últimas palavras que o ouvinte irá ouvir. Literalmente, últimas palavras para o Oliver Talk, gente. Bom, queria agradecer a todos, o pessoal que veio, ao Oliver, essa caminhada toda aí. Quero deixar claro para os ouvintes que eu ingressei graças ao Oliver, ele que me inseriu, que me introduziu no mundo da política, do conservadorismo, que maravilhoso, né? E aí agradecer também ao Movimento Conservador, que acreditou, confiou aí no meu trabalho e que a gente vai fazer algo junto. E bola pra frente. E não percam domingo, manifestação, dia 25. Exatamente. Como Muito vocês bem puderam lembrado. esquecer disso. Se bem que eu não sei se esse Estaremos podcast lá. vai pro ar depois da manifestação, mas se já tiver ocorrido as manifestações, foi um sucesso. Ótimo, pessoal. Então, muito obrigado. Agradeço a presença de todos. E você que está ouvindo, fique tranquilo, a gente continuará com as nossas rotinas. É que a gente está numa fase de transição, certo? Então coisas boas estão acontecendo, tipo a Tef indo embora. Isso é ótimo, né? Machista. Brincadeira, né? Brincadeira. Então, pessoal, até a próxima. Fui. Oliver Talk. Este é o fim do seu podcast. Muito obrigado.